Esse episódio tem oferecimento da HubCount, sistema de automação contábil e fiscal para a inovação do seu negócio. Contabilidade do Trader, o canal dos investidores. Michele Miari Marcas e Patentes, a parceira do contador na proteção das marcas. Gênios Consultoria, gestão estratégica de negócios. Vai lá! Muito bem, meus amigos e amigas, eu sou o André do Contadores Pensantes, o canal onde o objetivo máximo é a interação entre todos os contadores do Brasil e do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui você terá acesso a todas as informações do nosso grupo, entrevistas, depoimentos e também dicas relevantes para o seu negócio contábil, ok? Então, dá essa colher de chá pra gente, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha com seu amigo da área contábil para que a gente possa atingir a nossa audiência desejada, tá legal? Conto com vocês, grande abraço e vamos organizar a mesa aqui para começar mais um episódio aqui do Contadores Pensantes. Episódio número 34, com especialistas em legalização de empresas. Então, daqui a pouco eu vou trazer mais informações deles, mas eu quero pedir para vocês, fazer um convite. Vire membro do canal Contadores Pensantes. Você virando membro, você tem descontos imperdíveis e parcerias estratégicas aqui com o pessoal que está fazendo parceria com a gente do canal, tá legal? Então vai ser muito incrível, a gente vai deixar o QR Code na tela para que você possa fazer o acesso e virar membro. Custa aí, ó, R$12 de R$ 9,90, baratinho. Você vai estar apoiando um projeto, uma ideia que vai estar viabilizando cada vez mais a contabilidade em si, tá legal? Com isso, você pode participar da revista digital e também aparecer no nosso portal de notícias. E também, se quiser participar do podcast, desconto imperdível aqui com a Conduta Filmes do Fabinho, tá legal? Então, vou arrumar a mesa aqui e daqui a pouco a gente começa e fala com o pessoal da Viabiliza Legalização Empresarial. Nos vemos daqui a pouco. Até lá! Fala pessoal, a gente está com uma parceria estratégica aqui com a HubCount. Lá você encontra tecnologia para o seu escritório contábil, dashboards incríveis e automação para facilitar o seu dia a dia. Quer saber mais? QR Code na tela, HubCount, inovação contábil e fiscal. Voltamos, pessoal, aqui já com a mesa estabelecida, os convidados na mesa. Eu estou aqui com especialistas em legalização de empresas do Brasil inteiro. O pessoal aqui da Viabiliza Legalização Empresarial, que vai dar uma colher de chá pra gente. Estou aqui com o Fernando, Juliana e Guilherme. Sejam muito bem-vindos, pessoal. A gente agradece aí o convite. Bacana demais. Agradeço o espaço, primeiramente, né, André? Fazer parte desse projeto seu, que é muito bacana. Que junta aí todas as áreas da contabilidade, né? Todo mundo tem a acrescentar e é muito bacana fazer parte disso e estar aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. Espero que a gente possa agregar aí em nosso conteúdo, em passar para os contadores aí um pouco o que a Viabiliza faz. Maravilha, vamos passar. E aí, Fernando? Eu agradecer o espaço, né, que você está fornecendo para a gente aqui e com certeza a gente está aqui para agregar e fornecer informações importantes aqui pro pessoal. Bacana, gente. Eu que agradeço novamente, tá? Eu gosto muito de trazer outras áreas específicas, mas que estão interligadas na contabilidade, tá? O que eu posso passar para vocês? A nossa audiência é desde estudante até nível sênior. Então, vocês vão estar falando com várias camadas aí de idades na contabilidade, tá? E aí eu vou deixar depois, pessoal, deixar as redes sociais deles aqui embaixo. Eles já são parceiros do nosso canal, já são membros do nosso canal. E convido todo mundo, vire membro do canal. A gente vai deixar um QR Code aqui para você virar membro e poder identificar aqui várias parcerias. Porque quem é membro tem descontos aqui com a Viabiliza também. Então a gente vai negociar algo legal para eles entrarem aqui, e vocês também, contadores que estão iniciando na área e tem que ter um braço ali na abertura, não sabe o processo em si? O pessoal da Viabiliza ajuda, tá legal? Abertura, alteração, baixo, mas eu vou deixar eles falarem por eles, tá legal?
Começando assim, no nosso bate-papo, a gente sempre inicia no seguinte sentido. A gente entra na pessoa física, depois para pessoa jurídica, tá? Da Viabiliza. Mas eu queria conhecer quem que é o Fernando, quem que é a Juliana, quem que é o Guilherme, pra gente estar conversando aqui. Quem quer começar aí? Tira 2 ou 1, vamos lá. Eu começo. O Fernando começa, ele é o mais Sou velho. o mais velho, eu começo. Vai lá, Fernando. Então, eu sou formado em engenheiro ambiental, né, com pós-graduação em segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho. Entrei na faculdade em 2005. Em 2007 eu prestei um concurso e passei para estagiário da CETESB, né, que é a companhia de meio ambiente que fiscaliza as questões ambientais e emite as licenças de indústrias, né, e outras empresas que precisam de licença ambiental no estado de São Paulo. Então, a partir dali, eu consegui uma bagagem, especialmente na legalização de empresas na área ambiental, né? Legal. Porque já comecei a fazer análise de processos, né? De legalização de empresas para licenciamento ambiental. Terminando o estágio, né? Que foi junto com o término da faculdade em 2009, em janeiro de 2010 eu fui contratado pela prefeitura de Lins para implementar o licenciamento de empresas de baixo impacto no município, que era um programa do governo, e a CETESB ia deixar de licenciar para alguns municípios e ia passar para o municipal. E aí a gente também acabou incluindo, né, que achou necessário na época, oficinas, né, também mecânica, que não era licenciado na CETESB, então a gente fez um trabalho por 3 anos lá na prefeitura de Lins. Que legal. Né? Só que, como assim, a gente foi feito para, né, crescer e procurar oportunidades melhores. Então, na prefeitura, por mais que é um órgão que, né, te dá uma segurança, né, Sim. estabilidade, eu dei um passo atrás. Aí eu fui convidado por uma empresa de Araçatuba, certo, que faz a legalização de empresas, que fazia na junta comercial, né? Só que não tinha essa parte ambiental. Então, me pediram para entrar, para poder fazer a parte ambiental, na legalização na parte ambiental. Legal. Só que eu entrei fazer a ligação na parte ambiental, porém o volume de processo era pouco. Eu era uma empresa que estava no início também. E aí eu passei para fazer a legalização também na parte jurídica, né? Na parte em si, de abertura de empresa, registro na junta comercial, nesses processos. E aí, na junta comercial, foi quando eu comecei a frequentar a junta comercial de Araçatuba, né? Para protocolar processos e tal. Eu conheci o Guilherme lá. Legal. E aí foi já o primeiro contato que a gente teve. Foi na junta, que ele trabalhava dentro da junta comercial de Araçatuba, e depois ele vai explicar melhor. Então, fiquei nessa empresa por mais 3 anos. E quando o Guilherme saiu da junta de Araçatuba para ajudar a montar a junta de Birigui, junta comercial de Birigui, ele foi convidado. Legal. E aí precisava de uma pessoa lá para fazer processo, fazer a legalização de empresas do pessoal pelo AESCOM, não pela junta comercial. E aí ele lembrou de mim, falou: Fernando, você não quer vir, quer pegar isso aí? Só que assim, não tem salário, você tem que fazer seu salário. E eu falei: não, legal, Guilherme. Eu até estava de férias nesse emprego, na época eu tinha tirado 30 dias, acho que eu estava mais ou menos na metade. Aí eu liguei pro pessoal que eu estava trabalhando, falei: recebi uma proposta e tal. Aí eles falaram: Fernando, você consegue então encerrar suas férias, voltar por mais 15 dias aqui, né, para terminar algumas coisas que estavam, e depois você, né, vai seguir seu caminho. Falei: beleza. Aí eu fiquei mais de isso foi 2015 até 2017 lá. E aí eu também já estava ficando pequeno. Aí eu conversei com o Guilherme, né, na época, e ele falou: não, vai, né, toca para frente. Aí Legal. foi quando eu abri o escritório, né, para poder fazer a legalização no geral, né. Aí pegava tudo, desde ambiental, toda a legalização de empresa para registro na junta comercial. E também, assim, voltando um pouquinho na junta comercial de Birigui,
apesar de não trabalhar na junta, mas era o mesmo prédio. Então a Juliana entrou na junta, então foi onde a gente se conheceu. Legal. Aí de lá eu saí com a promessa para os dois que ia puxar eles para trabalhar comigo. Que legal. Falei, vocês, né, um dia a gente vai ainda... E aí foi quando eu comecei, depois de mais ou menos acho que 2 anos, né? E aí vocês vieram pra gente, foi onde encontrou, aí reencontrou os caminhos novamente, né? E aí a gente tá até hoje. Eu acho bacana essa parte de profetizar isso, né, cara? Tipo, a gente coloca uma meta, alguma coisa... Sim. E as pessoas trabalham para que isso seja proporcionado, parece que isso vai interligando, vai encaixando. E foi bacana, né? Você falar isso daí, eles vieram junto, né? Então, hoje viabiliza, né? Que legal. Legal demais. Bacana. E aí, você é formado em, que você falou? Eu sou engenheiro ambiental com pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Que legal. E agora já tô mexendo aí, né? Tentando ajeitar as coisas para a gente entrar na parte do e-social, para ajudar as empresas na questão dos exames periódicos, que está tendo que ter, que agora já tem uma etapa do e-social, né? Sim. Que precisa ou do técnico de segurança do trabalho ou do engenheiro de segurança do trabalho. Então a meta agora dentro do escritório é também fornecer esse tipo de trabalho para os escritórios. Que legal. Né? Para poder, nessa parte de segurança que a gente viu que deu meio caiu no colo, né, dos escritórios, e acaba as empresas, a gente percebe, tá de fora, mas a gente acaba percebendo que é tudo, para o empresário é o escritório de contabilidade. Eu pago a mensalidade no escritório de contabilidade, você precisa fazer minha licença de CETES, você precisa fazer o meu e-social, incluindo as questões de segurança do trabalho, e na verdade não é bem assim, né? Isso é verdade. Daqui a pouco é passear com o cachorro, levar a avó para vacinar. É por isso que a Viabiliza existe, né? Porque Legal. o contador se sente sobrecarregado mesmo, né? E a gente entende isso, e por isso que a gente quer tirar pelo menos um pouco desse fardo, né? Bacana. Ajudar nesse sentido mesmo. Sim. Não, eu sou parceiro de vocês, então vocês já ajudam pra caramba lá a situação. E eu consigo. Eu tava num evento, passei para você lá os dados e tal, você já fez todo o processo. Falei, caramba, eu não vivo mais sem ter essa parceria. Né? Então, porque eu teria que sair do evento e ir lá. Eu falei, não, deu certo, a Juliana resolveu para mim, já encaminhou. E como a gente, né, vamos dizer, é especialista, a gente faz isso. A gente não se preocupa com balanço, Sim. não se preocupa com outras coisas da contabilidade. É focado no seu negócio principal. Então, assim, o tempo nosso é ali, é 12 horas de trabalho, todo dia, em cima dessa parte do escritório. Na verdade, é só uma ponta do iceberg no escritório de contabilidade, Sim. a legalização. Então, fica mais assertivo, né, André? Legal. Mais assertivo, mais rápido, a gente consegue fazer mais rápido. Já tem o caminho das pedras, né? Conseguimos nos manter atualizado, como apenas é uma ponta ali, a gente consegue focar mais na regularização vigente. E tem outra coisa também, tem que destacar que nós somos exclusivos para escritório de contabilidade. Um empresário que queira ser atendido, lá nós não atendemos, nós atendemos o contador. Se há um empresário que entre em contato, mas quem é o seu contador? Eu vou ligar para ele. É a primeira pergunta. Quem é o seu contador? Nós temos toda essa ética. Eu não ética. tenho um contador, então você precisa procurar um contador. Porque para uma empresa não é só abrir, né, assinar os papéis, abrir na junta comercial, ter o CNPJ pronto. Não, o contador é essencial, né? Sim. A gente sabe que é essencial para uma empresa e às vezes o empresário não está preparado, né? Não sabe que ele precisa de um contador para manter tudo no lugar, as taxas pagas, não tem prazo, né, para cumprir. Sim. Então a gente sempre dá essa orientação para o empresário. Eu já ouvi assim coisas tipo, não, mas eu vou te pagar, mas não é questão de pagar, é questão, nós temos uma ética aqui que nós seguimos e um padrão de trabalho. Então, primeiro você procura um contador e o seu contador tiver interesse em trabalhar, fazer parceria com a Viabiliza, a gente faz o seu trabalho. Caso contrário, a gente não pode atender você. Não, tanto que a nossa formação, depois que eles falaram, aí vi que não tem nenhum contador aqui. Então, a gente não é o foco, nosso não é contabilidade. E essa questão de, assim, realmente existe o caso de procura, né? Porque o cara acha que o contador às vezes cobra um pouco mais, você entendeu? E aí a gente já Mas é que tem já todo um descarta serviço agregado, né? E é isso que o Pra empresário... ter uma ideia, nem e-mail a gente não abre direto para a pessoa lá. Entendi. Nem e-mail. Fala, nós tem que procurar um contador
que ele que vai te orientar melhor qual atividade você vai colocar e o que vai te causar imposto, essas coisas. Então, a gente já descarta, não, vamos dizer, a gente não trabalha para pessoa física, né? Então, Entendi. a gente só vai para as questões de escritório de contabilidade mesmo, e alguns advogados que lógico eu acho que talvez não chega a 5%, né? É bem mínimo. Nossos clientes, né, dos nossos parceiros, a questão de advocacia, é mais escritório de contabilidade mesmo. Legal, bacana vocês falarem isso, para o pessoal ter mais uma segurança, né, em si, disso daí. Até porque para abrir, para quem não sabe, tem que ter o registro também do profissional, chega numa hora no DBE lá, né, que é a parte federal, né? Exato. Se Exatamente. tiver inscrição estadual ali, né, tudo. Inscrição estadual e tudo também, né, hoje. Tudo, Atualiza aí. assim, Quando é até serviço, consegue. parece que não precisa, por né? exemplo, Não vai abrir uma pedir. de medicina, alguma coisa, Entendi. não é obrigatório. obrigatório. Dá para você colocar, mas não é obrigatório. O próprio MEI, né? A pessoa consegue abrir. Sim. A gente pega muito lá caso de MEI. O cara abre o MEI na casa dele, às vezes coloca a atividade errado, não paga nenhum boleto do que tem que pagar, aí desenquadra, aí entra no Simples Nacional, às vezes já desenquadra do Simples também, porque não entrega nenhum. Sim. Então a gente já orienta. Esse é o mal do Chegou lá- brasileiro, né? Na hora que tá tudo já, a empresa tá Aí ele toda fala, "Ó, quero que lascada, ele procura um contador. que você resolva, né? Então, na verdade, aí a gente nem entra nesse mérito. A primeira pergunta é, você é contador ou qual é o seu contador, né? Entendi. Então, a gente não trabalha para a empresa diretamente. Quem passou o seu telefone quem passou o meu telefone para você? Que contador que foi? Porque qualquer serviço, antes de iniciar, o contador está ciente ali do trabalho que vai ser executado. Porque tem contador que tem uma preferência que envia o empresário, fala, estou enviando o empresário. Geralmente sempre ligam, mas tem contadores que têm esse trâmite. Então a gente estamos atendendo em nome do fulano de tal, do contador tal, do escritório tal. Então acaba seguindo aí esse padrão dentro do escritório. Legal. E cheguei na pessoa física sua. Agora a Juliana Juliana. ou o Guilherme? Pode ser eu. Pode ser? Primeiras damas. Então Tá vai. bom. Então Bom, vou primeiro. as minhas primeiras experiências profissionais foram no comércio. E para mim foi uma experiência muito boa, porque eu sempre fui muito introvertida, né? Tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas, era muito tímida. E trabalhar no comércio, quem não vai sobreviver, né? Se você for tímido, você não sobrevive. Tem que pôr para fora, tem que atender bem. Então, me ajudou muito nessa parte. Mas a última empresa que eu trabalhei no comércio, é igual o Fernando falou, chegou uma hora que não dava mais. Eu queria expandir, eu queria alçar novos voos em empresas diferentes, não queria ficar naquilo, né? Naquela mesmice. E eu nunca gostei muito de estabilidade, eu gosto de desafios, exato. Aventuras. Quando eu me sinto acomodada é a pior coisa. Ou a melhor, né? Porque aí a gente procura sempre mudanças. E mudanças, para mim, são vistas da melhor forma possível. E aí eu trabalhava nessa empresa. Primeiramente, antes disso, eu fui mãe muito cedo, né? Então, eu criei maturidade. Eu fui mãe aos 18. Entendi. Então, eu fui obrigada a amadurecer, né? Na verdade, foi bem isso. A criar responsabilidades. Sim. E eu acho que isso me ajudou muito, com certeza, a ser a Juliana que eu sou hoje, a mãe que eu me tornei, né? Com certeza, tudo faz parte do que eu sou hoje. E aí, quando eu estava nessa empresa, eu já tinha começado a fazer faculdade de Direito. Sou bacharel, sou formada. E eu queria fazer estágio. Só que todo mundo falou, você é maluca, né? Você vai sair de uma empresa onde você tem um salário ok, onde você tem ali os benefícios, tinha... como que fala, gente? Unimed, né? Tinha plano de saúde, tinha benefícios. E aí eu falei, não, eu quero dar o passo para trás, igual o Fernando fez. Eu dei um passo para trás para dar 10 para frente depois. E aí eu procurei um estágio, o estágio era na junta comercial. Que legal. E aí era um salário, tipo, menos da metade do que eu ganhava na empresa. E aí meu marido, na época, não concordou. Falou, você é doida. A gente estava comprando a casa, financiando a casa. Ele falou, a gente não vai dar conta de pagar. E eu tinha tanta certeza daquilo, eu tinha muita certeza que ia dar certo. E eu só fui, com a cara e com a coragem, né? Certo.
E aí, entre 10 candidatos, né, o Guilherme já trabalhava lá, acho que eram 10 candidatos, eu fui escolhida. E foi muito bacana, porque no dia que saiu o financiamento da minha casa, foi o dia que me ligaram falando que eu tinha passado no estágio. Foi tudo no mesmo dia. E no dia do meu aniversário. Que legal. Era o dia do meu aniversário. Eu estava no banco assinando a papelada da casa e aí eu recebi a ligação que eu tinha conseguido o estágio. Foi a tudo tríade do sucesso, hein? Foi. Então, assim, imagina. Presentão, né? Ia trabalhar comigo, presente. Se eu não tinha certeza, eu tive a certeza absoluta que eu estava fazendo a coisa certa. Legal. E aí, na junta comercial, eu conheci o Fernando, conheci o Guilherme. Eu trabalhava diretamente, assim, com o Fernando. A gente trabalhava na mesma sala, né? Legal. Numa época, a gente até dividiu a mesa, né? Sim. Que era bem apertadinho lá, as nossas Você era salas. pequenininha. E aí, a gente foi criando essa amizade bacana. Eu sempre falei pro Fernando e pro Guilherme que eu vejo eles até hoje como irmãos mais velhos, né? Que legal. Então, a gente... conta coisas pessoais, a gente se ajuda muito, né? Aconselha Isso é muito bacana. E aí eu fui para a junta comercial, em 3 meses eu fui promovida já, ficava ali na parte do protocolo, aí você vai para São Paulo fazer treinamento, né? Bem bacana, você aprende muita coisa, conhece muita gente. E ali eu fiz as primeiras conexões com contadores, né? Porque eu ficava no protocolo, então você conhece as pessoas ali, tem muito contato. E aí, quando o Fernando saiu, um pouco depois, também a junta já não era mais a mesma coisa, muita gente tinha saído, não era a mesma equipe, o serviço já não era o mesmo. Tinha aberto outros escritórios regionais, então a junta de Birigui, que era onde eu trabalhava, já não tinha mais eu não tinha mais o brilho nos olhos de trabalhar lá. E aí eu resolvi sair, o Fernando me convidou, o Fernando e o Guilherme, e eu fui com eles pro escritório. E a gente está aí, nossa parceria continua até hoje, firme e forte. Falo que como a gente estava comentando na prévia, né, é como se fosse um casamento mesmo. Sim. A gente precisa ter confiança um no outro, precisa ter diálogo, tudo que um relacionamento tem que ter, né? Sim. E eu acho que é por isso que dá tão certo, que a gente se respeita muito e a gente quer crescer muito mais, com certeza. Isso aqui é mais um passo. Sim, com certeza. E se a gente puder fazer pelo podcast aqui, vocês vão fazer, sim. Pode pegar o material, cortar, fazer toda a edição. E a história de vocês é muito linda, é muito bacana. E você esqueceu de falar que você é bacharel em Direito. Eu falei no começo, né? Eu sou formada. Eu não tenho intenção de advogar, mas com certeza a minha formação, o Guilherme também vai falar que ele é formado, agrega, sim, para o que a gente faz. Entendi. Então, eu sou muito crica, porque toda a documentação, o Guilherme concordando. Eu sou um pouco metódica, assim. Mas, assim, não beira a loucura, não. Que eu sei que tem uns que beira a loucura, né? A beira a loucura que eles contam espaço, igual eu, assim? A gente é bem metódico, sim. Mas, para quem mexe com documentação, eu acho que tem que ser, né? Né? E aí, toda a documentação que é elaborada lá no escritório passa pelo meu crivo. Eu sou a última a conferir a documentação antes de enviar. Eu acho que é por isso que eu tô ainda na parte operacional, né? Na frente dessa parte, porque eu sou bem chata. Eu falo para as colaboradoras lá, gente, vocês têm que montar o processo como se fosse para vocês. Imagina que é vocês abrindo a empresa, você vai receber aquele contrato para assinar. Então, ele tem que estar perfeito. Mas é um assento. Do contrato, né? Tem que estar bem formatado, bem escrito. Às vezes, você pega um contrato, o final da página, assinatura numa página, aí pula outra assinatura. São detalhes. Aí você olha e já dá uma dorzinha no coração, já você fala, gente do céu. Mas, assim, a apresentação do contrato também fala tudo, né? Fala o zelo que você tem para fazer aquilo lá. Que a gente tá ali, faz por... não só pelo financeiro, né? Eu acho que antes do financeiro tem o prazer de você estar apresentando igual... tá resolvendo um problema, né? Às vezes o contador vem, eu tô com uma empresa aqui, faz 6 meses que eu não consigo resolver. Às vezes tem um falecido aqui, o que eu faço? O nosso prazer é pegar o problema e resolver. Pegar o problema e resolver. A hora que você resolve o problema, às vezes até o Guilherme, né, fica feliz, fala, nossa, hoje dá vontade de soltar um rojão, porque você resolveu o problema. Às vezes a pessoa está mais de ano, já pegamos um problema lá e o cara está, às vezes, cooperativa, o cara, né, tá... Teve um processo, lembra aquele que a gente mandou? Faz 5, 6 anos que eu estou tentando fechar essa cooperativa, eu não consigo. Aí vai lá, a gente consegue, às vezes, menos de um mês resolver o problema que está se arrastando por 6, 7 anos aí, a pessoa não consegue. E é gratificante. E você, quem está lá dentro, eu fico numa sala mais isolada deles, mas eu vejo as meninas lá, os colaboradores, a Juliana, vibrando quando um processo é resolvido. Eu fico tão contente porque
era um problema que o cliente tinha ali. E Ou um prazo o muito contador, importante. um prazo. Principalmente em E outros ela estados, fala, né? gente, registrou o processo tal, do escritório tal. Eles vibram, os Quando colaboradores. registra uma cisão lá, E isso... uma incorporação, É porque a uma gente tem cisão. todo um esmero com cada processinho mesmo, né? Que leva para finalizar o processo como um todo. Então, desde a viabilidade, montou a viabilidade, a gente gosta... E a gente nem fala nada, né? As colaboradoras já estão meio que... já sabem o que elas têm que fazer. Elas ligam na prefeitura. Olha, o meu cliente está com muita urgência, não tem como você liberar para mim? E assim, eles liberam. Então, é tudo uma questão de contatos, sim. né? Conversar com as pessoas. E a gente já monta a viabilidade pensando no licenciamento lá no final. Entendi. Então, assim... Que a gente também faz o licenciamento. Faz o licenciamento, né? E assim, às vezes nem todo contador passa o licenciamento, porque ele gosta de fazer lá a parte do licenciamento em si, que é o CLI, né? Tá. O Certificado de Licenciamento Integrado que sai no final. Mas a primeira etapa, que é a viabilidade, ela vai interferir lá no CLI no final. Sim. Então a gente já tem que prever, ó, vai ter atividade no local, essa atividade vai ter algum problema com o CETESB, vai fabricação. Questão de área, está mudando muito bloqueio no bombeiro, porque a área coloca divergente na... Então assim, se tem atividade no local, a gente pergunta, tem bombeiro? Não tem um bombeiro ainda. Então assim, então me passa a área, a gente vai fazer em cima dessa área. Se o bombeiro der diferente, a gente tem que refazer uma viabilidade regularizando isso depois. Porque senão vai bloquear lá na frente. E hoje ele se baseia o bombeiro na metragem do IPTU, do Venal lá ou não? Então, aí quando tem bombeiro, eu prefiro pedir o bombeiro, porque nem sempre o IPTU está atualizado na prefeitura. Ixi, Maria. Nem sempre está atualizado. Aí, porque o bombeiro, dependendo da área, a pessoa tem que ir lá. Se for o bombeiro simplificado, aí tudo bem, ele vai fazer pelo IPTU, né? Agora, se for o bombeiro que precisa de projeto, então a pessoa tem que ir lá fazer a medição. Entendi. E ele vai fazer o que está no local, exatamente o que está no local. E nem sempre bate com o que está no IPTU. Então a gente tem toda essa preocupação. Vai ter atividade no local? Qual que é a área? Qual que é a atividade? Se entrar no bombeiro simplificado, é mais tranquilo. Se não, aí a gente fala, se tiver o bombeiro é melhor, porque a gente já inicia a viabilidade com as áreas corretas. Entendi. Né, com todas as informações corretas, que vai te facilitar lá na hora do licenciamento. Legal. E nós fazemos todo esse trabalho. E não é uma venda... eu gostaria de fazer... Não é uma venda casado. Eu gostaria de fazer só a JUCESP com vocês. Você só faz a JUCESP. Eu gostaria de fazer só o licenciamento. Tem escritórios que pedem para a gente fazer a renovação do licenciamento. A gente faz a renovação do licenciamento. Hoje nós temos... A vigilância sanitária, a gente só faz. Então, não, eu quero que você faça tudo. Então, vamos fazer tudo para você. Nós temos alguns clientes que eles gostam de montar o contrato. Eu gosto de montar o meu contrato, porque eu tenho a minha logo, porque eu tenho... eu quero essa fonte nesse tamanho, entendeu? As cláusulas do meu gosto. Do meu gosto, exatamente. Entendeu? Às vezes ele senta com o cliente dele para montar essa minuta. Sem problema. Ele manda a minuta pronta, mas a gente sempre faz uma vista prévia, né? Confere. Tem todo esse se tiver trabalho correção, de a gente olhar informa, antes. precisa corrigir isso. Senão não vai passar na junta. Que legal. E o pessoal corrige, manda de novo o contrato pra gente, a gente finaliza tudo. E a gente trabalha dessa forma, é bem variado, assim, né? Tem muito cliente que gosta mesmo de montar o contrato deles, principalmente empreendimento imobiliário, que tem algumas cláusulas, né? Questão de doação de cotas, então eles gostam, né? Normalmente passa por advogado, né? Eles montam, passam para nós fazemos uma analisa, devolvemos com os corrigidos e assim... A intenção final é o processo registrado. É o registro, não voltar, né? Sim. Porque o voltar, colher a assinatura de novo, você sabe. Enche o saco, né? Desculpa. É chato, não. Não, é chato, Às vezes seu cliente não é daqui, você é de Rio Preto, mas seu cliente é de Campinas. E aí? Ele mandou por Sedex para você, vai ter que colher a assinatura de novo, atrasa o processo, às vezes perde prazo. No caso, são empresas de outro estado. Já pensou? O cara do outro estado, aí você faz o processo, tem um negocinho errado aqui, tem que voltar, assinar tudo de novo a documentação. Então a gente já tenta eliminar todas as possibilidades de erro ali já no início, já para o processo já fluir tranquilamente e já sair no registro o mais rápido possível, né? Porque assim, a gente trabalhou dentro da junta comercial, sabe como é que é? O assessor pega o processo, quando ele já tem a familiaridade com o processo, por exemplo, o processo que a gente monta, ele já sabe que vai ter, os erros vão ser mínimos ali, né? Então, ele já analisa com outros olhos.
Às vezes ele nem fica procurando, vamos dizer, pelo em ovo, né? Então ele já analisa quantos horas e fala, não, o processo da viabiliza aqui, o pessoal já está dentro do padrão da junta, tudo certinho. Então acaba que saindo mais rápido mesmo o registro. Fica mais tranquilo. Bacana demais. Fechou, pessoal? Fechou, é isso. Vamos lá, Guilherme. Você estava ansioso aí para começar a falar? Não. Já deu uma aquecida, não? Sim, não, aquecer a voz, né? É bom. Como é que é o exercício lá que você estava fazendo? Não vou Da fazer isso. abelhinha? Não vou fazer isso. Faz, Não Guilherme. vou fazer isso em gravação, não. Uma grande dificuldade em exercício de fonoaudiólogo que o pessoal fala, né? Que Legal. dá vergonha de fazer. Não, em público, Exatamente. Né? Teve uma vez que ela queria que eu fizesse uma consulta com ela, mas 10 horas da manhã no escritório. Eu falei, você acha que eu vou ficar aqui no escritório fazendo barulho de abelha? Não, se for perto de mim, você tá lascado. Aí eu falei, não, vamos marcar com um horário aí mais viável aí. Tranquilo, cara. Brincadeira, viu? Você Não, sem problema. pode soltar um pouco. Com certeza. E é muito bom essa conversa aí, essas trocas de ideias. Bom, falar de mim, Sim. do Guilherme Bento. O Guilherme Bento trabalha desde os 15 anos de idade. Teve o primeiro contato com o comercial, onde dali me apaixonei já nessa área. Eu falo para o meu pessoal lá, para os meus sócios, que eu gosto do operacional, mas quer me matar e colocar eu atrás de uma mesa sempre ali, preso, porque eu gosto disso, eu gosto de conversar, eu gosto de conquistar uma pessoa. Então eu tenho isso dentro de mim. Legal. Dali para frente eu fui incentivado com a minha mãe, pela minha mãe, a concurso público, que é uma pessoa concursada, e ela sempre focou isso em mim, em relação ao concurso. Comecei a fiz um concurso para o Estado, trabalhei um tempo no Estado, não fiquei satisfeito, fui para o municipal, trabalhei também na área municipal. Meu pai Wilson, ele é o meu padrasto hoje, mas eu considero ele muito como meu pai. Legal. Eu sempre me espelhei nele, e ele sempre foi representante de empresa. E ele sempre via em mim um potencial ali morto por estar dentro de uma área municipal. Não que seja ruim ali, mas não era o meu perfil. Estagnado, né? Estagnado. Ele sempre, Guilherme, você está parado, filho. Vai produzir, vai crescer, vai fazer grandes coisas, você pode. E ali eu peguei o conselho dele e fiz uma loucura. Eu fiz uma entrevista na época era administradora da Junta Comercial de Araçatuba, Cleusa Fortes, para ser motoboy na Junta Comercial, entregar processo. E ali comecei a ter o contato com o contador. Antes eu não tinha muito esse contato. Sim. Eu cheguei a estagiar no fórum, tive muito contato com o advogado, mas com o contador foi a primeira vez ali onde começou a desenvolver um trabalho como motoboy. E os contadores, se eu fazer o trabalho de entrega do processo, eu não ficava satisfeito só em entregar o processo, mas ficava satisfeito, igual eles vinham com perguntas, e eu não gostava de ficar perguntando, mas eu ia pesquisar e levava a pergunta de volta para ele. Então, a Cleogia começou a ver meu potencial nessa parte de rua. Muitos clientes ali, contadores de escritórios, que ela falava, Guilherme, esse escritório aqui, ele está com a gente porque é mérito seu. Então, ela tinha isso e passava isso para mim. E ali ela já me jogou para o protocolo, passei um tempo no protocolo, onde eu conheci o Fernando. Depois, passou um tempo, houve a troca de administrador, entrou o Oswaldo Novo, que ele está até hoje na Junta de Araçatuba. Ele viu meu potencial ali, me jogou para o registro. Então, passei por todas as áreas ali na Junta Comercial. Então, todo o processo interno, eu consigo... Quando faz um ato fora do escritório,
a Juliana monta um processo, o pessoal lá monta um processo, eu consigo visualizar todo o trâmite que o processo vai passar. Então, a gente consegue ter um histórico do processo ali e já interceptar onde o processo pode dar uma falha. Surgindo, quando tinha umas oportunidades, fazia uns trabalhos também no AISCOM Araçatuba, fazendo um processo, elaborando o processo. Então, eu conhecia os dois lados da moeda ali, tanto a parte da elaboração como a parte de registro. Em 2015, o Gênesis Léo, em 2015, o Gênesis Léo, ele estava abrindo, junto com o Sindicato dos Contabilistas de Birigui, abrindo a junta de Birigui. E ele ia ser o administrador, ele foi colocado como administrador na época. Legal. E ele falou: Guilherme, você não quer vir? Vamos trabalhar aqui. E como o Fernando chegou lá sem ganhar nada, eu também cheguei sem ganhar nada. Eu até pedi pro Oswaldo, me dispensa, que eu tô visualizando a junta de Birigui. E ele me liberou, comecei a trabalhar ali com o Gênesis Léo, e isso foi muito legal, porque eu nunca tinha visto a junta iniciando. Eu conhecia a junta já no trâmite do trabalho. E aí em funcionamento, né? Em funcionamento. Agora, iniciando, onde eu tive que cotar computadores, máquina de perfurar, então, treinamento. Foi muito satisfatório para mim nessa parte. É uma coisa que eu gostaria muito de ver no meu percurso de vida, né? Trabalhei ali um bom tempo. Sim. E em 2017 o Fernando veio com a proposta de ser sócio dele. Não pensei duas vezes, porque, como eu falei, eu estava me coloca atrás de uma mesa, é como eu estivesse morrendo, e ali eu já estava atrás de uma mesa. Eu gostaria de expandir, eu gosto de contato, eu gosto de conquistar. E junta comercial, ela não pode ficar fazendo uma propaganda, ela é limitada ali dentro do perfil ali. Ela não pode ficar captando... esperar, né? Ela espera. Né? Ela não pode ir atrás. E o meu foco, eu costumo falar, se eu tivesse uma padaria, eu não esperava o padeiro ir levar, a pessoa ir lá comprar pão. Eu ia dar um jeito de levar o pão até na porta da pessoa. Entendi. Porque esse é o meu perfil. Fiz 2 faculdades. Fiz a minha primeira paixão, que é a Faculdade de Administração de Empresas. E, por necessidade, eu fiz Direito. Entendi. Então, tenho essas 2 formações aí. E estamos aí, trabalhando no Viabiliza, fazendo o negócio crescer, a empresa crescer, focando, ampliando cada vez mais. Trabalhamos ali, eu tenho um foco muito grande em questão de prefeituras. Essa parte de prefeitura, cada prefeitura de uma forma, cada prefeitura a gente fica doido ali. Tem o seu próprio trâmite, né? Tem seu próprio, cada um é de um jeito, Então, tem prefeitura que ainda... Tem prefeitura que tem a viabilidade, só interrompendo, desculpa. Não, sim. Prefeitura tem a viabilidade, só que o trâmite para o alvará é manualmente ainda, não é pelo CLI. Então, assim, você faz a viabilidade para poder verificar a localização da empresa, você pode ter empresa no local, você pode... Só que depois o pedido do alvará é numa planilha no Excel, você vai e paga a taxa. Eu falo que a única coisa que nos trava hoje é essas burocracias dos órgãos públicos, porque se não fosse isso, as coisas rodavam muito melhor, né? Sim. Tem prefeituras que rodam, que é uma beleza. Tem prefeituras, igual de Campinas, por exemplo, é processo físico. É só presencial. Presencial. Então, você vê uma cidade do tamanho que ela tem e um processo presencial trava muito o nosso trabalho. A prefeitura de São Paulo, capital, é mais fácil trabalhar do que algumas outras prefeituras, até mesmo aqui do interior. Não é só de Campinas, não. Mas a prefeitura de São Paulo é muito... É tudo online. Dinâmico, né? Tudo dinâmico. Então, você tendo as licenças, claro, se você vai precisar de uma licença da vigilância, você vai ter que pedir separado da vigilância. Mas, assim, se a pessoa quer abrir hoje
medicina mesmo, que a gente faz muito lá. Que a pessoa é só correspondência, o CLI sai no mesmo dia. Se pegou o CNPJ, Caramba. Em 20 minutos a gente consegue emitir o CLI dela. Exatamente. Né? Porque não vai precisar de atividade no bombeiro. local, né? Ou mesmo que seja um comércio, uma papelaria, uma padaria que seja. Se a pessoa tiver o bombeiro, a hora dela sai no dia. Sai junto a senha para emissão de nota. Já sai junto já. Caramba. E focando... E é tudo interligado. Nós temos esse foco nas prefeituras. Certificado digital. Tanto que o certificado digital, contadores têm uma preferência em relação a quem vai fazer o certificado com o cliente dele. Tá. Então, todo o certificado digital, quem trata diretamente com o cliente sou eu. Ele fica preocupado, alguns contadores ficam preocupados com o que a pessoa que está fazendo o certificado vai falar para o seu cliente. Então, nós temos um custo muito baixo mesmo, porque nós estamos ali para atender o contador nessa área. Esse é um serviço, na verdade, de agregar, né? A gente oferece justamente para agregar para o contador, para facilitar. Porque, às vezes, ele faz a legalização ali, mas aí ele tem que fazer a prefeitura com outro, o bombeiro é com outro, a vigilância com outro, o certificado com outro. Fica aquela coisa, né? Sim. E cada um trabalha de uma forma. Então, esse tipo de serviço que a gente oferece por isso que o custo é tão baixo, porque é só para ajudar mesmo o contador, né? E nós trabalhamos muito nessa parte de ajudar, como, por exemplo, ontem, 8 horas da noite, eu estava fazendo uma videoconferência com um cliente. Então, uma certificadora, por exemplo, já ficaria um pouco mais limitada em questão de horários. Entendi. Porque nosso foco é ajudar o contador. E temos também a questão de consultoria. Nós prestamos uma consultoria em relação à propriedade intelectual. Porque está tendo muitos casos de pessoas recebendo e-mails, pessoas de escritórios que nunca ouviu falar. Então, nós estamos tendo um trabalho intensivo ali de orientar e dar uma consultoria a respeito voltada a isso, a marca da pessoa. Bacana demais. Então é administração e direito. Exatamente. Legal. Eu não sabia dessa parte de certificado digital. Depois a gente vai trocar uma ideia disso daqui. Então, tá? Sim, vamos conversar sim. Então tá bom. Fechou o PF tua? Fechou. Um pouquinho então, longo, mas... Não, o que é isso? É bom que a gente está aqui para conversar. Quero que vocês fiquem à vontade aí, não que vocês não estejam, mas para a gente trocar uma ideia mesmo. E isso é importante falar pelo fato do seguinte, o contador precisa de um braço também, né? Principalmente quem está iniciando, né? Quem está iniciando ali vai precisar de um braço. E vocês são uma solução, né? Vocês entenderam o ecossistema do processo de um escritório, uma empresa de contabilidade, e estão alimentando isso. Então, isso daí, parabéns. E a gente está trazendo parceiros assim, para o canal justamente por causa disso. Que vocês completam uma fase aí do sistema em si. E aí, quem quer falar da Viabiliza? Só fazer um link no que você falou agora, André, Maravilha. Que isso é importante frisar também, que independente, você falou do contador que está iniciando, independente da sua experiência, do tamanho do seu escritório, mas eu trabalho na minha casa, não tenho funcionário, não tem problema. A Viabiliza, ela é para todos tipo de contadores. É aquele pequeno que trabalha sozinho, que trabalha na parte digital só, que não tem um escritório físico, até para aquele grande escritório que tem 40, 50 funcionários. A gente tem cliente de todos os perfis hoje, né? Tem. E a gente consegue atender todo mundo da mesma forma. É claro que o atendimento é personalizado, então para cada um vai ter uma demanda diferente, né? Uma necessidade diferente, Entendi. Mas a gente consegue atender todo mundo porque o custo é baixo, né? Então as pessoas às vezes acham que mas eu preciso ter um escritório grande para ter uma parceria dessa, e não é, né? Entendi. Foi bom você falar, eu até corrigir isso daí, tá? Não sei se eu tinha expressado mal, mas não, imagina. É imagina. importante você falar isso porque tem gente que não só que está começando, pessoal. Então, assim, empresa já em andamento, já que você está tendo uma falta de mão de obra dentro do seu escritório, dentro da sua empresa de contabilidade. A Viabiliza pode ajudar nesse sentido, tá legal? E tá vendo que o Fernando falou também da parte de SST, né, do social, né? Sim, que a gente é um está projeto, prevendo né? para logo já ter no hall de serviços nossos de trabalho, né? Trabalho para isso. É um serviço a mais, né? Sim. Pro contador, que na verdade cai tudo no colo dele, né? Sim. O contador ele recebe todos os problemas da empresa lá, desde
da contabilidade em si, a todas as legalizações que devem ser feitas, né? Caiu primeiro no colo. Falou, cara, ó, apareceu uma fiscalização lá, sei lá, da CETESB e os caras vão multar. Vai atrás do contador, né? O primeiro que chega Sempre é o contador. Então, a gente está aí para ser parceiro mesmo do contador, né? Nessa parte de legalização aí e tirar um pouco desse peso, né? Desses problemas aí. Porque, assim, a fiscalização depois gera multa, né? E aí, dependendo do que o cliente do contador enxerga, né? Assim, às vezes o cara enxerga, acha que é culpa do contador. E o contador acaba perdendo até o cliente por causa de um problema que não seria dele, né? Na verdade, não é dele para resolver. Então, a gente está aí para poder somar no escritório. Na verdade, a gente até comenta, né? Entre nós lá e com alguns parceiros que a gente é uma extensão do escritório dele, né? Sim. Então, assim, por isso que a gente tem o zelo muito grande, porque a gente tá levando o nome do escritório, queira assim, queira não, a gente leva o nome do escritório do parceiro também, né? No lugar que a gente vai, por quê? A empresa tá lá, o contador, ele tá com o cadastro dele no CNPJ da empresa, então ele é o responsável por aquela empresa. Entendi. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado na hora de registrar, na hora de levar uma documentação num órgão, né? Para protocolar, a responsabilidade é grande. Bacana. Então, a união desses 3 poderes aí, vocês montaram a Viabiliza, legalização empresarial. O que vocês podem falar? Eu não falei, mas o pessoal, não sei se eu falei, mas vamos corrigir aqui, ou reafirmar. Vocês são de São José do Rio Preto, Araçatuba, como que é? Onde vocês estão hoje? Araçatuba. Nosso escritório está localizado em Araçatuba, porém, nós atendemos todo o Brasil. Bacana. Temos um forte atendimento em 3 linhas, aí eu costumo dizer, que é a região de Dracena a Tupã, Andradina a Bauru e Jales a São José do Rio Preto. Então, nós temos essas 3 linhas aí muito fortes, porém nós atendemos todo o Brasil, clientes em São Paulo, cliente no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, não tem limites nessa parte no nosso atendimento. Bacana. E para o contador hoje ser parceiro de vocês, o que ele tem que fazer? É só entrar em contato com a gente, na verdade, não tem nenhum tipo de... Isso não gera nenhum tipo de vínculo, né? Sim. Então, eu só tenho um processo por mês, eu tenho um processo a cada 5 meses, sem problema nenhum. Eu quero mandar só um processo para você, eu tenho minha legalização aqui, mas eu estou com um processo enroscado aqui que eu não consigo resolver. Eu quero mandar para vocês, faz uma consulta totalmente gratuita, né? E a gente vai entender, né, qual é o problema, para ver se tem solução. Se tem solução, tem alguns casos que... A pessoa quer, na verdade, um milagre. Alguns casos que realmente é complicado. Tem solução, mas tem que fazer o que tem que ser feito. E aí, às vezes, a pessoa não quer seguir, né? Então, às vezes parece muito questão... a gente fala assim, de falecido. Então, o cara fala, você precisa nomear um inventariante, precisa ter um inventário, precisa ter um alvará judicial. E às vezes a pessoa não tem. Às vezes o falecido, o herdeiro do falecido já morreu também, e aí tem que fazer uma sobrepartilha. Então, aí a gente vai orientar nesse caso. Só que a pessoa também tem que querer fazer, né? Senão tem casos que a gente não consegue resolver por causa disso. A gente orienta o que tem que ser feito para poder resolver o problema. E se o pessoal às vezes não quer falar, não consigo fazer isso, aí às vezes tem hora que amarra nisso aí. Mas é raro, né? É bem raro o pessoal deixar de fazer alguma coisa para poder resolver. O interessante é que esse atendimento que nós damos de orientar o contador, nós centralizamos de nós 3. Então, o contador que entra em contato, ele não vai entrar em contato com um WhatsApp, não vai entrar em contato com um colaborador, ele vai entrar em contato com o Fernando, ou a Juliana, ou o Guilherme. Então, ele... Tem contadores que eu falo que tem preferência de falar com o Fernando, tem contadores que têm preferência de falar com a Juliana, tem contadores que têm preferência de falar comigo. Então, eles têm o nosso telefone, eles fazem a ligação, tiram as dúvidas, se tornando um atendimento mais humanizado. Legal. E essa assessoria não tem custo, né? Se passar informação... Ontem mesmo eu tive o caso de um advogado de Campinas, inclusive, foi indicação de um cliente de Adamantina, olha só. Nada a ver, super longe, né?
e ele estava com um problema e ele não sabia como resolver, eu apenas orientei. Ele ficou super grato. Então, assim, eu não... quanto é o seu serviço? Não é nada, eu só te orientei, né? Muito fácil, muito simples ali para mim. Não tem... a gente não cobra essa assessoria, essa consultoria. E a gente fala que 99% das pessoas que entram em contato, elas se tornam parceiro, porque o nosso serviço é o que eu te falei, não gera um vínculo. Então, você pode mandar um processo para mim hoje e daqui 5, 6 meses você mandar outro. Entendi. E a gente vai estar ali pronto para te atender, independente do seu volume, entendeu? Entendi. Então, é bem bacana esse serviço que a gente presta. Eu acho que ajuda muito, com certeza ajuda muito os contadores. Porque ele acha que às vezes precisa de uma pessoa dentro do escritório dele para fazer isso, né? E não precisa. A gente recebe documentação pelo WhatsApp para montar. Então, você mesmo já mandou pelo WhatsApp, é muito simples, não tem aquela burocracia, olha, você precisa preencher essa ficha, mandar no e-mail, com cópia para fulano, não tem isso. Eu prefiro mandar pelo WhatsApp. Pode mandar pelo WhatsApp. Eu gosto de mandar a documentação impressa para o meu cliente assinar aí no seu escritório. Sem problema, a gente imprime, o empresário vai até o escritório, eu oriento, olha, você vai assinar nesse campo, para às vezes a pessoa economizar num Sedex, por exemplo. Meu cliente está doente, não consegue assinar, vamos fazer um certificado digital. Então, a gente trabalha no entorno ali do registro, né? Olha, o que a gente pode fazer para facilitar, fazer com que aquele processo saia mais rápido e que saia da forma que o cliente quer, que a gente espera, né? Tem cliente que quer que a gente monte o processo e ele protocola o processo. Então, assim, às vezes ele nem manda para a gente protocolar. Fala, não, você monta e eu mesmo protocolo o processo na junta comercial, quando é processo presencial, né? Tem gente que faz isso. Então, a gente trabalha de acordo com o que o cliente pede. Geralmente, tem cliente que tem preferência de juntas comerciais. Eu prefiro protocolar em Araçatuba, eu prefiro protocolar em Birigui, eu prefiro protocolar em Bauru. Então, nós deixamos de acordo com que a documentação, de acordo com que aquela junta ali tenha a sua demanda de exigências, e encaminhamos para o cliente fazer todo o trâmite que ele precisa fazer lá na junta comercial. Bacana. E parece que mês de julho agora, que a gente está fazendo a gravação, vocês vão fazer um trabalho aí de base aqui na cidade, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Quer falar, Gui? Pode falar, é você que vai fazer o trabalho. Eu sou para mim, estou brincando. Já comprei a passagem de ônibus para você? Bom, nosso trabalho, nós temos Rio Preto, para mim, sempre foi uma cidade que eu costumo dizer que ela cheira oportunidade. E eu vejo que nós precisamos fazer, a Viabiliza precisa ter um trabalho mais próximo aqui com os contadores. Então, nos reunimos e combinamos que em fazer um trabalho mais intensivo aqui na cidade, com os contadores, nos aproximar mais do escritório de contabilidade daqui, tá? E fazer, com essa proximidade, mais parcerias. Entendi. Entendeu? Essa é a nossa intenção aqui. Então, provavelmente os contadores vão estar recebendo ligações nossas, fazendo agendamento, porque gostaríamos de apresentar nosso escritório na real, como o nosso trabalho tem a qualidade e tem toda a especialização ali. Mostrar que só tem benefícios, né? Ele só tem a ganhar, não tem... você tem um funcionário lá dentro para fazer isso, ele não vai ter a expertise para fazer, né? Ele muitas vezes não vai estar atualizado com as leis, que estão... A gente sabe que está sempre mudando alguma coisa, né? O sistema sempre atualiza e a gente está por dentro, né? Porque a gente está sempre ali se atualizando, prestando atenção em publicações oficiais dos órgãos, o que está mudando, o que vai mudar. Então, e não cria esse vínculo, que eu já falei várias vezes, mas é bom frisar, que se ele contrata uma pessoa, tem todos os custos trabalhistas, né? E com a gente não tem isso. Então, é muito mais fácil se desvincular se um dia não for mais bom para uma das partes. E isso tem agregado muito, né? A gente vê, a gente tem o marketing ali, mas a gente sabe, ele mesmo fala que o boca a boca é a melhor propaganda. Sim. Então, tem muito cliente que do nada aparece lá, cliente do Ceará, Pernambuco, Minas, do Brasil todo, e fala... Um de Minas, por exemplo, foi quem sugeriu o nosso trabalho, quem apresentou para ele foi um do Ceará. Sabe assim? Umas conexões muito bacanas. Legal. E às vezes eles precisam, o próprio contador precisa de uma orientação dentro da área dele, que ele não sabe, não tem experiência,
e a gente faz esse vínculo, né? Faz a conexão dele com outro contador, que é outro parceiro. Eu acho que a vida é feita disso, né? Network, conexões, e é isso que a gente quer fazer aqui em Rio Preto. Como o Guilherme falou, é uma cidade grande, é uma cidade que eu acho que tem espaço para todo mundo. E eu acho que a gente pode expandir começando por aqui. Na verdade, Rio Preto vai ser a primeira. Legal. A gente quer expandir mais ainda. Modéstia à parte, o custo-benefício é imperdível, na verdade. É verdade. Pra falar a verdade, é imperdível. A gente recebe o feedback de alguns clientes, fala, porque eu não fiz uma parceria com vocês antes. O custo-benefício realmente é muito bom. O pessoal fala, alguns clientes também falam, porque fala como que tem gente que não terceiriza, né, essa parte da legalização. Porque toma um tempo muito grande. Sem falar no risco, né, porque tem prazos, né? A parte de legalização tem muitas coisas, tem prazo. E acaba, na contabilidade em si, é tudo voltado em cima de prazos, né? Imposto de renda, né? Isso aí é os mais comuns que a gente sabe, que a gente não sabe todo o trâmite do escritório de contabilidade, mas tudo tem prazo. E aí o que acontece? Perde prazo, acaba acarretando multa, porque se tem funcionário, um funcionário tem que tirar férias, funcionário às vezes tira licença, fica doente, entendeu? E a pessoa que contrata o nosso serviço não vai ter esse problema, né? Entendi. Então, assim, ele vai me passar uma documentação, eu nunca vou poder dar uma desculpa para ele e falar, eu fiquei doente, eu não consegui fazer o seu documento. Não, ele não se preocupa, né? Ele apenas passa a documentação e falar, espera. eu espero, eu quero meu documento pronto. Legal. Né? E ele vai receber o documento pronto. E a prova disso é que grande parte dos nossos parceiros chegaram até nós com um problema, né? Sim. A maioria chega com um problema. Meu Deus, eu tô com um processo aqui e o cara, às vezes, tá doente, não sabe até quando a pessoa, né, tá no hospital. E a gente precisa assinar essa documentação da saída dele, por exemplo, ou vai participar de uma licitação, eu tenho um prazo, eu preciso registrar até amanhã cedo. Uns prazos, assim, umas coisas meio doidas, que a gente fala, meu Deus, não vai dar certo. Eu preciso registrar um balanço, a licitação é amanhã, eu preciso do balanço. Amanhã, 8 horas da manhã. Isso, 4 horas da tarde. E a gente consegue. A gente consegue. Então, esse é o que move a Viabiliza, entendeu? Mas, por favor, que isso não seja muito... Não venha por causa disso, né? Mas essa questão dele chegar com uma problemática é muito comum. Ele chega com essa problemática, a gente resolve, e aí que ele fala, poxa, esse pessoal é bom mesmo. Que legal. E essa parceria se consolida depois, é bem bacana mesmo. Mas primeiro vem esse problema. A problemática chega sempre antes. O departamento hoje que vocês são uma solução é uma dor muito frequente dentro do escritório da empresa de contabilidade, né? Então, o que vocês estão fazendo é muito, muito bacana, muito legal. E com certeza, se o projeto piloto é São José do Rio Preto, eu me coloco à disposição no escritório quando você quiser vir aí. Sim, café, fazer uma base aí, tem mesa aí se quiser precisar, internet, tudo se quiser, tá? E vambora. Com o contador passando essa parte da legalização empresarial para a Viabiliza, ele possui mais tempo para investir em outras áreas, porque, como o Fernando já falou, o escritório de contabilidade não é só a legalização de empresa, não é só o fiscal, mas sim tem outras áreas que o contador precisa se especializar. Passando a parte de legalização para a Viabiliza, ele vai poder ficar despreocupado. O Fernando gosta muito dessa frase, né? A gente vende tempo. Sim, e hoje o tempo tá valendo muito, né? Sim. Hoje tudo é tempo. Tempo é dinheiro, né? E a gente até segue o Bruno Perini, pessoal de investimento, a gente gosta bastante. E eu vi um dia o Bruno Perini falando que ele gostava muito de cuidar do jardim dele, né? Porque ele gosta de cortar do jeito dele, com os equipamentos dele. Só que ele via que aquilo ali fazia ele perder muito tempo. Ele falou, não, peraí, o tempo que eu tô aqui gastando, as 2, 3 horas que eu gasto cortando a grama do meu jardim, eu tô lá investindo e ganhando muito mais. Então, ele contratou um jardineiro, que é justamente o papel da Viabiliza aqui, né? Entendi. É você delegar, terceirizar para nós esse braço do escritório de contabilidade, para que o contador realmente foque no negócio principal dele. Sim, né? No que é importante. No que é importante para ele. E essa parte burocrática, chata, de papelada, fique com a gente. Ele não vai se preocupar. A preocupação dele é juntar a documentação. Olha, eu vou fazer uma abertura. O que eu preciso? Você precisa desses documentos. Ele passa os documentos e não se preocupa mais. Ele só vai receber a documentação para o cliente dele assinar. Legal. Só. Até porque quando ele entrega a documentação para o cliente, quem leva o nome, a fama,
É o escritório. É o escritório. A Viabiliza não aparece ali, a Viabiliza fica sempre por trás, né? Por isso que essa parceria é tão forte, tem que ser tão bacana entre a Viabiliza e o contador. Porque a gente faz um serviço para ele e quem leva a fama é ele. Então tem que ser um serviço bem feito. Bem feito. De qualidade. Qualidade e custo acessível. E com segurança. Bebeto e o Romário, né? Uhum. O Bebeto preparava toda a bola e o Romário só aguardava. Quem ficava com a fama. Então, mas é isso Verdade. aí. E tem toda a questão da segurança. Inclusive, a gente... É legal falar também que a gente já mexeu, já fez parte de legalização de empresa para pessoas famosas, bem famosas. Que legal. E aí a pessoa até no telefone, olha, você não está gravando essa conversa, né? Eu, não, fica tranquila. Olha, a gente espera que não divulgue, eu não, de forma alguma. Então, a gente tem essa noção, né? Sim. A gente tem essa responsabilidade de manter em sigilo, né? Porque são pessoas, enfim, públicas, né? Os nossos colaboradores assinam um contrato de responsabilidade, de que segurança, não pode, que não exatamente, pode, né, passar as informações. informações. Porque a gente mexe com documentos pessoais, né? De várias pessoas. Então, assim, eles não utilizam celulares particulares no local de trabalho, porque pode tirar uma foto, alguma coisa. Chega um documento de uma pessoa famosa lá, vou tirar foto só para mostrar para outra, estou mexendo com um contrato do fulano de tal, entendeu? Mas é bem gratificante. A gente não pode mostrar, divulgar, não, mas entre nós ali é bem legal. O comentário fica. Então, a gente já se preocupou bacana. com isso também. Procurou um auxílio jurídico, né? Para montar. Né? Então, todo colaborador que é contratado, ele assina esse contrato de... Não pode fazer divulgação, não pode fazer cópia de nenhum documento, né? Exatamente por causa da segurança das informações. Entendi. Resumindo aí, nós estamos enquadrados dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo que é passado para nós temos todo esse controle, esse trâmite aí de proteção dos dados, mesmo porque um vazamento pode prejudicar muita gente aí, tanto não somente o nosso cliente, como o cliente, o empresário, que é o cliente do nosso cliente. Pela própria auditoria da certificadora, né? Assim, você emitir certificado, você tem que fornecer uma segurança, né, digital, porque senão você não consegue ser cadastrado para fazer certificado digital. Os caras pegam um certificado digital de qualquer pessoa hoje, ele abre empresa, né? Com um certificado digital você consegue abrir empresa. Pois é. Hoje. Exatamente. Né? Faz assinatura tudo eletrônica, então... a responsabilidade é grande. Para você ver a confiança que a Viabiliza tem e a credibilidade, tem contadores que mantêm o certificado digital deles lá com a gente. Então, eles passam um arquivo para nós mantemos em nossas pastas, lá dentro da proteção do nosso CPU, para poder fazer a execução do trabalho. Então, você vê a importância, vê a credibilidade que a Viabiliza traz ali. Porque, como o Fernando estava falando, um certificado você pode fazer muitas coisas com um certificado digital. E, graças a Deus, nós temos dado importância nessa proteção aí. Que legal. E é gratificante, porque às vezes a gente fala assim, olha, eu vou fazer acesso remoto aí no seu computador para utilizar o seu certificado. Imagina, tá aí, manda o arquivo. Você fala, poxa, que bacana, né? Que ele se sente seguro. Sim. Se sente seguro em passar um documento, um arquivo tão importante, né, para nós, porque ele sabe que vai estar seguro. Então, a gente espera passar para todo mundo é essa confiança, essa credibilidade, que eles podem ficar tranquilos que tanto os documentos quanto os certificados, os dados em geral estão seguros. Entendi. E, inclusive, eu, assim, tenho essa particularidade. Às vezes você vai acessar. Mas não é que eu não queira passar. Imagina. Não, é que eu esqueço a senha. O meu é A1. Eu falei, cara, como é que eu vou passar? Eu fico até com vergonha. Eu falei, Juliana, faz a conexão. E vocês fazem a conexão remota no computador. Né? É importante falar isso, né? Sim. E tem pessoas que preferem, por diversos motivos, não só a confiança. E sem problema nenhum. Essa é a nosso diferencial, né? Sim. É o atendimento personalizado. Então, eu prefiro acesso. Ok. Não, eu te mando o arquivo. Tudo bem. Eu quero que meu cliente vá até aí para assinar. Tudo bem. Você pode levar a documentação até ele? Sem problema também. Nós temos uma cliente de Gramado, Rio Grande do Sul também. Ela sempre... E aí, normalmente, ela faz o certificado para o cliente dela.
Então, para não passar o certificado do cliente, que daí ela já está passando a responsabilidade dela, que não é nem o certificado dela, é do cliente. Então, a gente sempre faz acesso na máquina dela, faz a transmissão, resolve o que tem que resolver. Fazemos um agendamento com o cliente, no horário tal, podemos fazer o acesso. Qual que é o melhor horário, né, para ele? É porque muitos clientes são médicos aí. O cliente do nosso parceiro, aí às vezes está de plantão, o Guilherme passa muito por isso, né? Para fazer certificado. Certificado mais 8 horas então, da por exemplo, noite. 8 horas de sábado, de feriado. E a gente está aí, né, para atender. Rapaz, Guilherme ama trabalhar. Passei cada coisa já passou pessoas fazendo videoconferência, pessoa passou de cueca atrás da câmera. Aí fala fulano, inusitada, né? não pode passar ninguém atrás da câmera. Principalmente de cueca, Principalmente né? de cueca. Tem a questão de tirar foto. Eu acho muito... Tem dias que eu dou tanta risada porque a moça é linda. Aí tira a foto, consigo enfeiar a pessoa na foto. Eu falo que não sei como consigo fazer isso. Então, tem essas particularidades de descontração. Isso, no momento ali do trabalho. Não, bacana. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa aqui pra gente recarregar a água e o café? Pode ser? Sim, Pode. claro. Combinado. Então, beleza. Pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa e a gente volta já já. Fala pessoal, a gente está com uma parceria estratégica aqui com a HubCount. Lá você encontra tecnologia para o seu escritório contábil, dashboards incríveis e automação para facilitar o seu dia a dia. Quer saber mais? QR Code na tela, HubCount, inovação contábil e fiscal. Voltamos, pessoal, já restabelecidos na água e no café, e a gente vai entrar nos quadros aqui, né, pessoal? Vamos entrar aqui, ó, Pílula da Lucratividade. André, antes, só aproveitar aí esse gancho, a gente trouxe pra você um brindezinho lá da nossa cidade, Araçatuba. Que legal. É de uma marca parceira nossa, do Matheus. Nossa, pesado. Acho que quem vai curtir isso daí, principalmente, vai ser sua filha, né? Posso abrir aqui? Pode abrir. Quem é Matheus? O Matheus é o responsável pelo nosso marketing. Que tá aqui? Não, Matheus, você é fera mesmo, hein, cara? Obrigado. Olha. É um brownie de colher, uma delícia. Dá pra pegar, Fabinho, ou não? Mostra, vira mais pra câmera aqui, ó. Mais perto do teu corpo aí. Aqui. Desse lado? Aí, ó. Que legal, Espero que parabéns. você goste. Obrigado mesmo, gente. De coração. Tem mais um aqui, né? E aí a gente trouxe também um brindezinho da Viabiliza pra você. Que legal. A gente trouxe um de colher e um que não é de colher, mas a gente tá com fome bem quase, recheado. Né? Ó, que legal, hein? Ô, Matheus, queremos você aqui patrocinando, hein, cara? Eu vou deixar aqui, ó, de presente também. Tem a Thai Café, o de você. Legal, obrigado, gente, de coração. Vamos ver aqui como é que abre aqui, o Guilherme. Você aqui é o cara. Vai lá, Gui. Auxilia Abre aí aí. que minha mão tá meio... Aí, cara. Seu carro, ó, que legal. Viabiliza, ó. Que legal. Uma canetinha, ó, cheiroso, hein? Eu espirrei um pouco o meu perfume. Ah, é? Tá cheiroso, hein, Guilherme? Meu Deus. Guilherme Esse Félix Guilherme. Bento. Exatamente. É que é o esse cara. do Pix. Gente, obrigado de coração. Imagina. Juliana, Fernando, Guilherme, gente obrigado. agradece. Mesmo. A gente agradece Não, a a gente oportunidade agradece. aí. Se quiser mandar mais, a gente fica feliz também. Pode Principalmente deixar. os brothers, né? Nossa, eu vou deixar aqui, Matheus. Matheus tá aqui, pessoal, fazendo aqui a parte de produção dos vídeos. Vou deixar aqui só embaixo, mas aqui, ó, já tá aqui, beleza, meu querido? Obrigado também, viu? Obrigado pela plateia aí, viu?
Vamos entrar então nos quadros? Pílula da lucratividade. Como é que vocês encaram aí a lucratividade no ramo de negócio para vocês, para a gente jogar contabilidade para os contadores, né? O que vocês querem dividir aí? Quer começar, Gui? Falar alguma coisa sobre? Vamos falar sobre o foco no atendimento ao cliente, que nós temos um foco ao contador, ao escritório de contabilidade, dando um atendimento ali prioritário, de atendimento personalizado e atendimento unificado. Então, se torna um atendimento humanizado, desculpa. Legal. Então, o contador ele tem uma facilidade para falar com a gente, que nós somos o expert na questão de legalização. Então, ele consegue ter o acesso ao nosso telefone, tirar as dúvidas na hora que ele está precisando. Abrindo um gancho aqui, essa pílula que nós possuímos, tem contadores que já falou para mim, Guilherme, eu gosto de vocês, sabe uma coisa que vocês fizeram que eu gostei tanto, que uma vez eu mandei uma mensagem à noite e a Juliana me respondeu. Eu não estava nem esperando, mas eu estava com aquela dúvida ali, a Juliana foi lá e respondeu. Aquilo me deixou tão satisfeito com o atendimento de vocês. É porque o telefone, é o particular nosso mesmo, então... tem até um cliente de Dracena nosso que ele fala, eu vou te parar de mandar mensagem, porque ele é concursado, né? E ele tem um escritório, então ele é agente penitenciário, trabalha dia sim, dia não. E o dia que ele não está na penitenciária, ele está no escritório dele. Mas às vezes ele chega tarde e quer tirar aquela dúvida, né? Porque senão outro dia ele acaba esquecendo. Então ele fala, mas eu mando, mas não é para você responder. Mas a gente não consegue. Eu tô com a mensagem no celular, falo, eu já vou te responder. Você não tem... Não, eu vou parar de te mandar mensagem fora de horário. Eu falei, não tem problema. Para mim é uma satisfação poder ajudar e poder responder. Eu só não respondo se eu tiver que buscar essa informação mais a fundo, né? Mas se não, a gente consegue responder sim. E uma da pílula da lucratividade, às vezes até pode parecer clichê, né? Mas é a gente fazer o que gosta. Então, assim, às vezes... Você monta um negócio para ganhar dinheiro. E o que a gente fica satisfeito lá, na verdade, assim, hoje, na nossa empresa, podemos dizer que o dinheiro está em segundo plano, né? Ele é uma consequência, então, assim, do que a gente faz. Então, hoje, para nós, o principal é a satisfação do cliente, do nosso parceiro. Então, conseguimos resolver o problema dele e a lucratividade vem com a consequência disso. Então, assim, se torna muito mais leve, né, o trabalho. Então, por isso que eu não me incomodo de responder um parceiro 8h30 da noite, ou no sábado. Ou outro dia era sábado, um sábado à tarde, um rapaz de Tupã precisava fazer uma assinatura eletrônica num contrato. Eu falei, não, eu estou em casa rapidinho lá do computador, já fiz a assinatura para ele lá, né, preparei a documentação, ele assinou. Para segunda-feira, cedinho, ele já queria estar tudo certo para poder protocolar na junta comercial. Que legal. Deu tudo certo. Então, assim, a gente não... É claro, se eu não tiver no momento que não dê para mim fazer, a gente vai falar, não consigo fazer agora para você e tal, mas na segunda-feira eu chego um pouco mais cedo no escritório e faço. Entendeu? Então, a gente vai procurar de uma forma atender ao parceiro, né? Então, eu acho que, assim, às vezes a pessoa monta um negócio... pensando só no que vai receber, né? E na verdade, assim, ele tem que gostar do que faz e o dinheiro, o lucro, vai ser uma consequência. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Somos apaixonados mesmo. Pelo que o sucesso e o lucro realmente é uma consequência, né? Tanto que a Viabiliza é prova disso, porque a Viabiliza em si, nós viemos de outro escritório, né? Nós somos sócios antes da Viabiliza. A Viabiliza é o nosso segundo escritório, né? E a gente tinha um outro sócio, a gente tinha ideias muito divergentes e a gente acabou montando a Viabiliza e ela não tem nem 2 anos. Entendi. Então, é muito recente. E a nossa equipe hoje, nós somos em 9 já. A gente começou com uma colaboradora, né? Uhum. Muito difícil, não tínhamos equipamentos, né? Não tinha computador suficiente. Enfim,
O computador não era o que a gente esperava, né? A internet não era tão boa. Sim. Enfim, enfrentamos várias dificuldades, mas acho que 2 anos é muito pouco. A gente ainda está engatinhando, eu acho, né? E a gente já conquistou tanta coisa que eu acho que é você ter planejamento, você ter um marketing eficiente. O Matheus está aí para comprovar que a gente tinha outro marketing, como o Guilherme comentou, só que não teve a liga, sabe? Não era a nossa cara. Não condizia com o que a gente queria para o nosso futuro, queria para a Viabiliza. Não é só você fazer publicações, né? A pessoa tem que entender o que você faz para conseguir atingir o seu público-alvo. Então, esse planejamento estratégico é muito importante, você ter um marketing eficiente, fazer parcerias também que vão agregar, eu acho muito bacana. E, como eu disse, nós somos a prova viva de que isso dá certo. Fazer o que gosta, principalmente. Aquela sensação no domingo, final de tarde, no domingo de, poxa, amanhã é segunda-feira, e não ter aquela dorzinha de, caramba, tem que trabalhar, que saco. A gente não tem isso, eu pelo menos não tenho. As nossas colaboradoras chegam felizes, né? Sim. Nossa equipe é muito bacana. A gente faz uma reunião toda última sexta-feira do mês para confraternizar mesmo, dar feedback. E a gente está tendo resultados muito bons, né? Graças a Deus. Legal. Essa questão de que a Juliana comentou, eu costumo dizer em casa que que a Viabiliza é a fênix que ressurgiu das cinzas. Então, e hoje, o tanto que a gente está... toda publicação minha, eu coloco um foguete, porque nós estamos decolando. Nós estamos num estado assim que eu vejo... que estamos altos já. Sobre a questão que o Fernando comentou, sobre o Estapaixão, a Juliana, a gente tinha um colaborador que falou para mim assim, Guilherme, eu vou abrir uma empresa e eu quero você como meu sócio. Ainda vou abrir uma empresa e quero você como meu sócio. Eu falei, com forma didática, até para incentivá-lo, eu falei, você vai abrir uma empresa que é eu como sócio. Mas você já viu o nível dos meus sócios? A Juliana chega às 7, sai às 7. O Fernando sai às 6 da casa dele, volta às 9. Eu não aceito um sócio menos do que isso. Colocou um sarrafo lá em cima. Entendeu? Então, eu vejo o tanto que eles são empenhados e isso me motiva a ser empenhado. Porque nós somos apaixonado pelo que a gente faz. Eu amo o que eu faço. Eu não me vejo em outro lugar. Eu converso muito com a Juliana a respeito. A gente vai estar velhinho aqui trabalhando na Viabiliza, porque é a nossa paixão. Legal. E a gente passa isso para os colaboradores, né? E eles se sentem motivados de ver a nossa motivação. E eles falam, né? Nossa, todas as empresas que eu trabalhei até hoje, eles não eram assim, não tinha diálogo, sócios não conversavam. O Guilherme sai, tô indo ali em tal lugar, me avisa. E eles falam, caramba, e na verdade essa tinha que ser a regra, né? Tem um respeito, essa tinha que ser a regra, mas não é o que a a gente vê por aí, né? Ou tem uma consulta médica marcada tal horário, né? Tal dia, já avisa com antecedência, né? Para ir preparando, né? Assim, porque a gente trabalha já justo, né? Assim, o escritório de contabilidade também não tá sobrando ninguém, né? Sim. É uma realidade, porque a gente já trabalha ali. Então, se você sai sem avisar, por exemplo, vou chegar hoje, tô cansado, vou descansar um pouco mais hoje e vou chegar 10 horas lá no escritório. Então, não é assim que funciona, né? Prejudica todo o fluxo, né? Então, a gente tem essa noção. Tem esse respeito, essa noção. Acho que é por isso que a gente está indo tão longe em tão pouco tempo. E você já pensou, a parte de legalização, eu até comentei já com a Juliana, com o Fernando, que você está pegando ali a melhor ideia de uma pessoa quando você está abrindo uma empresa. Sim. Você está né? Você está pegando um sonho. Essa empresa vai contratar pessoas, vai sustentar famílias. Então, olha o nível da importância que está na sua mão. Você não apenas não está batendo um contrato, você não está apenas abrindo um CNPJ, você está lidando ali com o sonho da pessoa, onde ela vai sustentar a família dela. E a gente fez parte disso, então, né? E saber que a gente fez parte da realização daquele sonho. Vindo para cá, a gente passou, né, em uma empresa. Eu falei, Fernando, você fez a dispensa da CETESB dessa empresa.
A gente passou na frente. Sim. É muito legal a gente ver a empresa sendo montada, né? Para inauguração, a gente fala, caramba, a gente que bateu o contrato dessa empresa. Quando a gente está passando na rua e vê uma empresa que nós abrimos por lá, a gente fica, fala para a família, né? Foi a gente que abriu essa empresa. Então, há uma satisfação, uma alegria. E não é só de nós três. Toda a equipe tem uma satisfação. A gente dá risada numa colaboradora que o primeiro CNPJ que ela abriu lá dentro, ela vibrou tão alto. Ela falou, contei pra minha família toda que eu criei um CNPJ. Falei, é isso aí. E é esse brilho nos olhos que a gente quer manter sempre, porque eu acho que isso é combustível, né? Sim, claro. Pra continuar. Desculpa. Não, imagina, pode falar. E como um filho se espelha no pai, eu vejo que eles espelham na gente. Então, Sim. Atitudes dele, essa vibração que eles transmitem, é porque ele vê em nós três. Exato. É isso. Maravilha. E é inegociável esse código de cultura de vocês, né? Isso que é bacana, né? Bacana demais. Vamos para outro quadrinho lá, o Fabinho? Passa aí pra gente. Oferecimento da Genius, olha lá. Análise SWOT. O que é o análise SWOT? É o ponto forte, fraco, oportunidade e ameaça que vocês entendem pro negócio de vocês aí, jogando pra contabilidade, do que vocês quiserem falar, tá? Quem quer começar aí? Acho que o ponto forte é o custo-benefício. Sim. São os benefícios que são infinitos e só tem benefícios, na verdade, nessa parceria. Eu acho que é o principal ponto positivo dessa conexão que a gente faz com o escritório de contabilidade, né? Vocês querem falar de outros pontos para não ficar só Conhecimento só em mim? especializado. Sim, a atualização, né, do conhecimento, Sim. sempre... Pelo fato de ter trabalhado dentro da junta comercial, né? Conhecer os trâmites. E estar sempre atento a toda a instrução normativa, estar dentro de toda a atualização, que é uma infinita ali. Eu fico imaginando o contador que tenta absorver isso, mais a contabilidade, como deve ser complicado. Como o nosso escritório é focado na parte de legalização, nós podemos dar um foco melhor e uma assistência melhor para o contador. Aconteceu com o Fernando, eu escuto as conversas deles no telefone. O contador ligando para ele para se consultar que uma pessoa estava vendendo a empresa e a pessoa que estava assumindo o CNPJ, quais seriam os riscos que ela iriam ter ali. Então, são coisas que, como consultas como essa, que acontece lá na Viabiliza. Legal. Uma situação também recente, que todo mundo passou, foi a extinção da Eireli. Né? E quando acabou a Eireli, aí o pessoal falou, agora como que eu vou abrir empresa, né? E às vezes não tinha essa informação, porque tem a sociedade unipessoal. Muita gente me pergunta, acho que ontem mesmo teve uma pessoa que me perguntou. Até hoje, né? Que tem a sociedade unipessoal, se poderia abrir outra. Eu falei, pode ter quantos quiser. Aí só tem que ver a questão de faturamento, por causa do Simples Nacional, que aí já entra mais no mérito da contabilidade. Sim. Mas a gente alerta, né? Mesmo que a gente, o conhecimento nosso nessa parte é um pouco mais superficial, mas a gente só alerta, só toma cuidado com isso. Se ele for faturar muito, ele pode ser que desenquadre a todas as outras empresas, mas a unipessoal você pode ter, não tem capital mínimo, né? Exigido mais, igual era na Eireli. Sim, sim. Então, assim, ainda você vê que faz mais de um ano isso, mas ainda tem pessoas que, contadores ainda ficam nessa dúvida. Legal. Então, liga, 30 segundos você já resolveu a dúvida dele. Porque essa informação, ela tá lá no site, né, da junta Sim, comercial. Mas, sim. assim, é igual a lei que tá Sim, ali sim. escrita, né, para advogado. É a lei seca. A pessoa vai ler, um leigo, É interpretativa, né? não vai entender, né? Então, a instrução normativa também é dessa forma. Mas a gente interpreta, tem a questão de como funciona na prática, que é diferente do que tá ali, às vezes, né, escrito. Entendi. E esse é um ponto bem positivo, acho que para nós. Bacana demais. Eu posso citar só mais um Pode, fica à vontade. nesse ponto fortes, é o atendimento ao cliente. Eu falo em ressalva isso porque, por exemplo, eu fui suprir a Juliana nas férias dela e um cliente, ele solicitou um serviço, uma abertura. Fizemos todo o procedimento, passei para as meninas fazendo o procedimento e quando entreguei o processo para o cliente pegar a assinatura, ele falou, não, mas não é esse tipo de jurídico que eu quero sociedade limitada unipessoal. Eu falei, mas você não falou isso, você falou que queria abertura de uma empresa individual. Ele falou,
eu não sabia que precisava falar, porque para a Juliana, ela já entende. Então, nosso atendimento, a gente consegue identificar a necessidade que o cliente tem. Legal. Que a necessidade que o cliente precisa ali. Às vezes ele vem com uma problemática, já meio com a solução. Olha, eu tenho que fazer isso aqui porque eu tô... Não, mas não é essa a solução é outra. E às vezes ele acha que tá entendendo da coisa e, na verdade, ele não tem a informação necessária, que é o que a gente tem, né? Entendi. Para agregar. Bacana, viabiliza Viabiliza, Viabiliza, exatamente. exatamente. O nome foi Foi direto. Direto. Vamos lá pro outro, Fabinho. Hubcount aí ajudando. Os achismos. Quais são os achismos que na profissão, no trabalho de vocês, o pessoal tem que achar? Por exemplo, o contador manda só guia aqui, fica sentado no ar-condicionado, tomando café. E tem algum achismo na profissão, na empresa de vocês? Lá? O que eu percebo muito do achismo é a questão às vezes, do escritório de contabilidade achar que se ele pegar um funcionário dele lá, eu preciso fazer um contrato aqui. Ele vai fazer o contrato, ele acha que ele está, talvez, ganhando tempo e ganhando dinheiro. E, na verdade, é o contrário. Ele pode estar perdendo um funcionário que é bom em outra coisa para fazer um contrato que ele não tem a expertise para fazer aquilo. Pode dar problema para ele lá na frente, né? E ao invés de contratar, por exemplo, uma empresa especializada igual a Viabiliza. Então, assim, eu acho que isso é um dos maiores achismos que tem na nossa área, né? Achar que está economizando. Está economizando, quando, na verdade, e ele está, às vezes, se prejudicando, prejudicando, né? Exato. Às vezes ele tira uma pessoa muito boa de outra função dentro do escritório para poder, para ali que você está fazendo, faz aqui. Porque, assim, o contrato, você tem que ter uma atenção especial, você tem que ter, né? Não é só chegar, digitar, copiar, copia e cola. Quantos contratos a gente pega para corrigir? O nome no quadro societário é outro, que é de outro contrato que o cara copiou e colou. Verdade. Entendeu? E a gente já teve clientes que faziam com a gente toda essa parte e aí falou, não, eu tenho um funcionário aqui parado, eu vou passar para ele. E em menos de um mês ele, não dá certo, vou voltar com vocês. Justamente por isso, porque tem muito esse achismo de achar que eu não vou terceirizar porque eu vou guardar esse dinheiro aqui, vou ganhar mais, né, vou economizar e na realidade não é uma economia, né? Eu já peguei contratos feito por nós, registrado, do mesmo cliente e do contrato do funcionário. Não querendo, porque a questão de ser experiente no assunto. Você vê o contrato da Viabiliza, um contrato padrão, um contrato todo formatado dentro de linhas, parágrafo, sem erros. Sim. Tá? Um outro contrato feito por uma pessoa inexperiente, cláusula lá embaixo, pula para outra folha, na última folha só a assinatura da pessoa. Então, se torna visualmente... Já peguei contrato assim, que fica feio. A linha onde vai a assinatura, numa folha, o nome da pessoa que seria referente àquela linha de assinatura, na folha de baixo. Não, e assim, o processo vai registrar. Mas a gente quer que o contador entenda, olha, tá feio, vai registrar. A junta vai aceitar, porque a junta não fiscaliza. A junta é um órgão registrador apenas, né? Se tiver dentro das normas, dentro da instrução, ele vai registrar. Mas você precisa, a gente foca nisso, você precisa entregar para o seu cliente, o empresário, algo de qualidade. Você vai entregar algo de qualquer jeito, vai dar muito na cara que você fez correndo, que a pessoa que fez não entende do que ela estava fazendo, né? Sim. Então é isso que a gente quer entregar, qualidade. Uma coisa que a Juliana pega sempre é a questão de gênero. Então, a pessoa já veio contrato para nós, é uma sócia, uma empresária que está entrando, o contrato inteiro está como masculino. Então, o único sócio, administrador, o único sócio ou administrador. E vai registrar, sim. Mas imagina, aquilo ali, por quanto tempo você vai usar aquele contrato? Até uma nova alteração. Sim. Você vai levar em banco para abrir uma conta, você vai participar de uma licitação, você vai levar uma cópia. Então, é a sua empresa, né? Tem que dar um foco maior para aquilo, uma importância, uma relevância que ela realmente tem. Perfeito. Então, é isso que a gente
a gente foca, né, Guilherme? Você não troca a certidão de nascimento. Você vai lá e emite uma segunda via, mas você não troca. O contrato social é a mesma coisa. Você for emitir uma segunda via, vai aquele contrato que você fez a primeira vez. A primeira mesma vez. formatação. Exatamente. Ele vai estar lá digitalizado, você vai pedir uma segunda via, ele vai te mandar aquele mesmo contrato. Então, se você fez um contrato ruim de formatação na primeira vez, né, com alguns problemas, ele vai te caminhar para o resto da vida da empresa. E é esse contrato que você quer que o seu cliente carregue pro resto da vida da empresa dele? Sim. É um contrato... Mas assim, voltando na questão do achismo, muitos acham que na verdade é um gasto, né? Não é um ganho. Então, assim, eles deixam de ver o benefício para ver que é uma despesa. Então, eles vejam a terceirização da legalização como uma despesa, né? Ao invés de verificar como um ganho. Na verdade é um ganho, né? E nessa era digital... Ganha tempo, ganha qualidade, né? Na era digital, as pessoas acham que tem mais facilidade. Agora está tudo digital, tá tudo eu vou fazer aqui no meu escritório. Mas tem muitas peculiaridades o sistema. Tem uns bugs que a gente sabe, porque a gente faz aquilo o dia todo. Então, muita gente liga e fala, nossa, eu estou clicando aqui e não vai. E a gente sabe que às vezes é uma formatação ali no... Às vezes é um código que ele colocou no DBE, por exemplo, para troca do responsável. Não ou configuração do navegador, coisas que o sistema mudou e exige uma configuração diferente no seu navegador. Entendi. Ou não dá mais para usar aquele navegador, tem que usar um outro. E coisas que nós sabemos porque a gente está fazendo aquilo toda hora, né? E ele não vai saber. Nós mesmos que estamos ali direto, já às vezes tem alguma situação que incomoda. Por exemplo, ontem uma colaboradora veio e falou, ó, a prefeitura está pedindo para que seja enviado a declaração do bombeiro. E eu fiquei, ó... Declaração agora? Declaração. Eu fiquei, que declaração que esse povo está falando? E como que eu vou enviar essa declaração no CLI? E foi, pensando. Aí eu assinar a declaração no CLI. Assinar a declaração no CLI. Então, olha, eu gastei um tempo ali para tentar identificar o que o rapaz da prefeitura estava falando. Eles falam muitas linguagens diferentes. Para nós, VRE é uma coisa, para a prefeitura, VRE é outra coisa. Para o Cefasa, o VRE é outra coisa. E assim vai. Então, cada órgão fala uma língua, né? Não se conversa. Então, se você não estiver atento às mudanças, às atualizações... Se não tiver o feeling, né? Às vezes, no DBS, eu falo DBE, que é o documento base de entrada... Às vezes, um fiscal lá do posto fiscal não sabe o que é um DBE. Você tem que explicar para ele. É o pedido que a gente faz lá no PGD, lá no RedSim e tal. Aí o cara vai... Teria que saber, né? Mas infelizmente. É difícil, né? Vamos lá, Fabinho. Mais um. BSSP, o pessoal ajudando. Futuro, não uma mensagem de futuro aí. Futuro é logo ali, é um quadro que a gente pede uma mensagem mais futurística de vocês. Vocês entendem, o que vocês entendem para jogar para a atividade de vocês, para a área? Eu acho que a classe contábil, no geral... Eu vou generalizar aqui pela nossa carteira de parceiros, né? Geralmente é uma faixa etária pessoal mais velho. E eu vejo que muitos se acomodam. Então, acho que o que eu tenho para falar aqui do futuro para essa classe, no geral, é que não se acomodem, né? Procure um marketing, procurem desenvolvimento pessoal para a equipe. Vai fazer publicação em rede social, vai expandir, né? Não ficar parado porque o digital tá aí, né? Sim. E essa era, eu acho que vai ficar, não é algo que vai sumir. E foi assim, foi muito que instantâneo, principalmente por causa da pandemia, né? O digital, ele estava caminhando para o digital, mas estava... A passos mais curtos, né? Mais lentos, né? Houve uma aceleração. Aí, na hora que entrou a pandemia, tanto que a Junta de São Paulo ficou, acho que 30 dias ou mais, sem conseguir registrar um processo, porque não era digital. Na época da pandemia, quando entrou, não tinha ainda o RE digital. Então, fechou, não pode ter mais atendimento. Tiveram que, às pressas, fazer as coisas acontecerem ali em um curto prazo, porque, né? Tudo ficou online, tudo ficou digital e tiveram que se adequar às pressas. Então, o futuro, eu entendo que seja digital. Então, vai ser tudo mais dinâmico, tudo mais rápido. E por que não ter uma legalização, né? É um setor do escritório que você vai ficar tranquilo ali. Tá com o pessoal que só faz isso.
E porque vai ficar tudo digital, essa é a tendência. Sim. Os outros estados já está tudo digital. Então, hoje a gente consegue registrar um processo em qualquer estado do Brasil online, totalmente online, sem precisar a pessoa ir lá presencial. Todas as juntas comerciais de todos os estados sempre foram não, mas há muito tempo E São Paulo está digital. caminhando. Eu acredito que até o final do ano agora talvez fique 100% digital. Sim. Mas assim, 100% digital não quer dizer que vai ficar mais fácil, né? Eu acho que pelo talvez contrário. não. Porque você vai deixar de ter aquele tete a tete, né? Aquele contato direto com a junta comercial, alguém ali para te atender, às vezes tirar uma dúvida. Então, às vezes, acaba piorando nessa questão, né? Deixando mais difícil. E aí a gente entra aí de novo, né? Para facilitar. Maravilha. E aí, Guilherme? Bom, Pula. Eles falaram tanto assim, eu achei... Não, isso é bom, porque vocês vão acrescentando um do outro, cara. Eu acho legal pra caramba isso. Vamos lá, Fabinho. Mr. Contador, nosso amigo Correia. Aqui é cultura. Aqui é cultura, a gente quer saber mais de vocês, no caso aqui, né? A gente não que a gente tava engessado aqui, né? Mas vai levando mais chegando à parte final pra gente ver o que vocês estão... O que vocês consomem de leitura, o que vocês podem sugerir de leitura pra galera. De que vocês ouvem, que vocês estão ouvindo, ou que vocês estão assistindo, né? Mas pra gente, como eu sou um copião, confesso, se vocês falarem alguma coisa que é interessante, eu vou lá atrás. Então, tipo, o que vocês podem falar pra gente? Eu tenho uma alma velha, né? Eu gosto de ouvir rádio. Ouvir tudo que tem a ver com investimento, eu acho bem interessante. Não entendo nada, tá? Mas eu gosto de ouvir, sou bem atenta a isso, porque as coisas... política, né? Tudo vai mudando e isso, como a gente agora empresário, envolve muita coisa, né? E eu quero estar sempre atualizada. Mas se eu tivesse que indicar, indicaria uma minissérie que eu assisti há pouco tempo na Netflix, que se chama Madame C.J. Walker, que é a história de uma mulher negra nos Estados Unidos. E ela foi a primeira mulher a se tornar milionária nos Estados Unidos por conta própria, sem ajuda de ninguém, assim, do governo, enfim. E se passa em 1912, é algo bem antigo, mas é baseado em uma história real e mostra a força da mulher, né? De como uma mulher sozinha, periférica, negra, consegue o que ela quer por não desistir, só por não desistir. Então, essa força de vontade, o acordar todos os dias e não desistir, mesmo com todas as pedras, né, que vão aparecendo no caminho, as dificuldades. Pessoal que vai lá, puxa seu tapete, e aí parece que tudo deu errado, mas tudo deu errado para outra coisa dar muito certo. Sim. Então, eu indico porque ela é bem motivacional, assim. Que legal, vou copiar, não assisti não. Assista. Bacana. E aí, gente? Eu tenho um para indicar do Mário Sérgio Cortella, Sim. que é a sorte segue o... Não é capacidade, é que a sorte segue a coragem. A sorte segue a coragem. Porque ele, resumindo, ele fala, nada é sorte. Na verdade, nada é sorte. Você fez alguma coisa para aquilo acontecer. Né? Muitos de fora vão enxergar como sorte. Pô, aquele cara tá com um carro novo lá, é sorte, hein? Mas não vê que o cara acorda 5 horas da manhã e chega 8, 9 horas da noite em casa. Então, eu acho que bacana, é uma leitura, né? Porque assim, ele fala que nada é sorte. Não adianta você ficar querendo... A sorte é você comprar um bilhete da loteria e mesmo assim você teve que ir lá para comprar. Sim, teve ação, né? Você entendeu? Então, assim, mesmo assim, ainda você teve que fazer alguma coisa. Né? Nada caiu no colo. Então, eu acho que é uma leitura interessante. Bacana. E aí, Guilherme? Bom, tem bastante nessa parte de cultura, mas eu separei uns 3 aí que como eu sabia que você ia me perguntar, que é Bilionários, que é de Ricardo Geronel, e fala muito o nosso trabalho na Viabiliza em relação ao quê? Que os bilionários não estão preocupados em gastar, mas sim construir. Então, nós não estamos preocupados em ganhar dinheiro, mas estamos preocupados em construir algo. Deixar um legado, né? Construir uma parceria, né? Uma segundo livro aí que eu gostaria de citar é o Seja Foda, de Caio Carneiro, que eu falo muito para pessoas que têm CLT, saia do padrão, não fique no padrão. Eu sempre falo que as pessoas, para diferenciar hoje, estão
é tão pequena, é tão simples. Um funcionário que chega 5 minutos mais cedo no trabalho já está diferenciando do restante, porque a maioria todo o padrão segue aquele de chegar no horário, sai do horário, vai para o seu almoço, volta, faz o que o patrão pede, não faz mais nada do que é a mais. Tanto CLT como pessoas empreendedores. Tem contadores que chegam em mim e falam: Guilherme, não preciso de cliente, mas e aí, o que você está fazendo de diferente para você conseguir mais clientes? Qual que é o seu diferencial? Aí eu já entro naquela consultoria onde eu amo, que é a consultoria em empreendedorismo. Contador, hoje eu falo que contador está perdendo dinheiro se ele achar que ele tem que ficar atrás de uma mesa. Contador para ter contato, para fazer contato com o empresário, para fazer contato na rua, vai tomar café no barzinho da esquina, que lá tem empresário, entendeu? E um terceiro, não querendo levar para o lado da religião, eu gostaria... Pode levar, não tem problema. Eu gostaria, se cada um tem a sua crença, sim, claro. Mas eu gostaria de colocar a Bíblia aqui no momento. Não como apenas um livro religioso, mas sim um livro de orientação. Porque foi com ela quando eu tive um pensamento dizendo: será que Deus me ama? Em João 3,16 estava escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu estava querendo brigar com uma pessoa na rua, veio aquele Gálatas 2,20. Porque em mim não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando lá atrás eu falei: será que minha vida vai dar certo? Eu li em Provérbios 23,18. Porque o seu futuro será brilhante e você não perderá suas esperanças. Amém. Então, são orientações que eu tive desde a minha infância que fizeram quem eu sou hoje. Maravilha, isso é ótimo. E não tem nada de religião, não, cara. Tem que ser algo assim, tipo, que vem do fundo do coração mesmo. E ele está presente aqui, né? Ele é responsável pelo nosso legado e tudo. Eu acredito que sim. Tem gente que não acredita e a gente respeita também. E vamos embora. Mas aqui todo mundo acredita. Tá bom? Vamos lá, Fabinho. Monflag, agência especialista em empresas contábeis. Esse aqui a gente deixou, já chegando para a parte final, a parte de gratidão, tá? Um quadro de gratidão a quem vocês têm. Gratidão em toda a trajetória de vocês. Ou, se vocês quiserem agradecer... Bom, eu não vou catalogar isso, mas deixar bem livre para vocês agradecerem o que vocês quiserem nessa trajetória. Nesse primeiro podcast que vocês participam ou não? É o primeiro. Sim, primeiro. Com certeza. Daqui a pouco vocês estão palestrando, daqui a pouco vocês estão gravando cursos, porque é muito importante essa função social além, né? Vocês estão saindo além, né? Vocês estão criando uma empresa e viabilizando realmente, né, a vida de empresas, empresários e contadores, que não deixam de ser empresários. Então, fala aí pra gente, a quem ou o que vocês são gratos? É difícil, né? Agradecer. Eu fico meio assim para não ser injusto com ninguém, né? Porque tantas pessoas que passaram nessa trajetória nossa até aqui, né? Mas, assim, eu sou grato muito à minha família, meus pais, minha irmã, que me ajudou muito. Ela me incentivou a fazer a faculdade na época. Como ela chama? Elisandra. E seu pai, mano? Oscar e Rosa Maria. Olha lá, aquela lá é tua. Manda um abraço para eles lá. Um abraço para eles. É a base, né, de tudo. Bom, e o pessoal, os dois aqui, sou grato a eles, né? Legal. Por ter atendido né, a convocação que eu fiz para eles, né? Né? Por ter nem ter... Não, vou pensar, Fernando. Não, vamos. Né? Vamos junto, a gente tá junto. Também te amo. Mas é isso aí. São muitas pessoas, né? Todo mundo que, de alguma forma, agregou alguma coisa nessa trajetória nossa aqui, a gente é grato. Eu sou grato. Obrigado por ter aberto o coração aí. Bom, primeiramente a Deus, né? Não posso deixar de falar, porque sem Ele nada seria possível. Família, né? Família é família, não tenho o que falar. Te incentiva, no meu caso não foi diferente. E como eu fui mãe muito nova, tive várias dificuldades, né? Ainda estava estudando. Filha ou filha? Filha, tem 10 Como anos chama? já. Maria Eduarda. Igual a minha. A minha chama Maria Eduarda. Aí, tá vendo? Manda A beijo era pra da ela. Maria Eduarda. É a tua.
Beijo, Maria Eduarda. E ela tá até encaminhando já para trabalhar lá na Viabiliza, viu? Olha só. Ela gosta, ela tem altos papos com o Guilherme, uns papos cabeça. Dá conselho. Ela Dá dá conselho, conselho. consultoria Antes que eu empresarial. esqueça, só a minha esposa também, porque senão eu chegar em casa depois ela me Não mata. vai Viu? entrar. A hora que ela vem. Como ela chama? Eu falo, Ana Paula, te amo. Obrigado por você aguentar eu, assim, essa loucura aí que a gente, né, sai 6 horas da manhã e só um adendo aqui. Desculpa te interromper, Não, Ju, imagina. por favor. Aí, porque ela trabalha... A gente acabou nem falando, mas a gente tem uma outra unidade em Lucélia, que é até um parceiro nosso, o Marquinhos, que é outro cara que eu sou muito grato com ele. Ele cedeu 2 salas para nós lá, então a gente tem mais 2 funcionários lá e eu vou para Lucélia todos os dias, né? Entendi. Ou às vezes fico um dia lá em Araçatuba, mas é mais... E a Ana Paula dá aula, ela é professora, dá aula em Valparaíso, e é metade do caminho. Então, a gente tá sempre cedo e pela paciência dela à tarde, que às vezes eu venho 7 horas, ela sai 5 horas da tarde. Nossa. Aí fica na casa da irmã dela me esperando até 7, às vezes 8 horas. Que legal. Então, eu agradeço ela também, eu sou grato a ela por ter essa paciência, né? E tá do meu lado aí. Maravilha, tá retificado, Ana Paula, dá um desconto. Então, como eu estava falando, a minha família, né? Porque ser mãe jovem é muito complicado. Sim. Eu ainda estudava, né? Eu estava na escola, ensino médio, e aí você passa por muitas coisas, né? Aquele preconceito, aquele pré-conceito que as pessoas, Sim. né? Costumam fazer. E a minha família, vixe, me apoiou muito, muito. Me senti acolhida a todo momento. E agradecer a eles, minha mãe, meu pai, um beijo para todo mundo. E meu marido, claro, que como o Fernando falou, tem toda essa paciência, porque a gente sai muito cedo, chega muito tarde. Às vezes se vê só final de semana, porque ele trabalha durante a noite e eu durante o dia. Nossa. Então é bem complicado, a gente praticamente nem se vê. Então agradecer a eles por toda a força, por todo o apoio, não deixar de desistir, porque às vezes a gente está desmotivado, tem aquela época que a gente passa, né, de dificuldade, coisas internas mesmo, né, que todo ser humano tem. E eles nunca me deixaram cair, digamos assim. Maria Eduarda e o Guilherme. Guilherme? É xará. Por isso que eu achei que era então. Pode ser. Por causa do Pix e tal, a gente faz, né? Pode Legal. ser. Xará. Bacana demais. Muitos Guilherme na vida dela. Tem muitos. Muitos Guilhermes. Sorte ou azar, né? Vai saber. Eu não acho que é muita sorte, não. E aí, Guilherme? Fala aí. Bom, eu copiando aí deles, né? Que é primeiramente a Deus e a minha família. Começando aí com a minha mãe, que ela é uma fonte de paciência e até hoje eu estou tentando aprender um pouco com ela. Às vezes eu chego nela e falo, mãe, eu vou quebrar o palco no seu. Ela, filha, deixa pra lá, vai, mantém, segue a vida. Então essa paciência eu estou tentando absorver dela. Meu pai, que é na verdade ele é meu padrasto, ele que me incentivou e me motivou a questão comercial, porque eu via muito ele trabalhar, eu copiei muito ele. Durante Legal. toda a minha trajetória, eu copiei o trabalho, o trâmite que ele fazia, eu tentava fazer igual na minha vida. Então, me trouxe muito crescimento. E esses dois aí que nunca me deixaram na mão, sempre esteve ali no meu lado. Eles têm muitas qualidades e hoje eu me sinto desafiado, porque eu quero estar junto com eles. Que bom. Então, eu tento sempre, dia após dia, estar me evoluindo para estar no mesmo nível que eles, porque eles são excepcionais nessa parte. Legal. E é tudo isso. Obrigada, Guilherme. Tá vendo? Esse momento de gratidão eu gosto por causa disso. E como chama o seu pai e a sua mãe? Manda lá um beijo e abraço pra câmera lá. Eles vão estar vendo agora, vai lá. Beijo pro Wilson e beijo pra Ângela. E também beijo pra Vanessa, que é minha esposa, e ela está em casa. E ela já passou, ó, se você não me agradecer, eu vou te bater quando chegar em casa. Então, beijo para minha esposa Vanessa. Ela tem sido uma fonte de calma, porque às vezes você chega de outra forma em casa, irritado, e com aquela maneira de conversar, ela vai se acalmando, vai conversando outros assuntos, para você ter uma vida de qualidade. Maravilha. Aproveitando que segunda eu já vou estar na praia, mas
Eu vejo, Vai Vanessa. tirar férias segunda-feira. Que legal. É bom que a empresa está se formando e vocês conseguem tirar férias, né? Que legal. Parabéns, gente. Eu agradeço de coração mesmo. E esse quadro eu gosto muito porque a gente vai se abrindo, né? As pessoas se abrem e eu gosto de fala pra câmera e tal, porque a pessoa é importante, porque as pessoas que estão lá batalhando junto com vocês essa jornada e eu acho muito interessante focar nessa situação também. Fabinho, deixa eu ver se acho que já acabou, né? Só agora, nossa, acabou. Beleza, então. Ó, eu deixo sempre o final aqui para o seguinte sentido, deixo o microfone livre, tá? Tento sempre terminar o nosso episódio de uma forma assim, se eu não perguntei, ou seja, a gente não falou, se a gente não tratou algum assunto específico que vocês queiram deixar, ou, eu quero lançar um produto, eu quero eu vou falar uma palestra, eu vou lançar um livro, enfim, ou eu só quero agradecer. André, obrigado pela oportunidade, beleza. A gente sempre deixa o microfone livre desse jeito. Eu sempre pego a pessoa que eu não coloquei ali de surpresa, para quê? Para deixar realmente o microfone livre para vocês falarem o que vocês quiserem. E se quiser falar para a câmera também direto, fique à vontade, tá bom? Quem quer começar aí? Primeiramente, quero agradecer a você a oportunidade, né? Obrigado. De a gente estar aqui. E quero deixar aqui um desafio, que a gente confia muito na nossa capacidade. Então, para o pessoal que estiver assistindo aqui, que contratar o nosso serviço, ele não vai pagar o nosso serviço. Vai pagar só as taxas da junta, o que seja o processo. Se ele não ficar satisfeito, ele não precisa pagar o nosso trabalho. Então, a gente vai dar um processo de graça para ele se ele chegar e falar, Fernando, eu não gostei do seu trabalho, demorou, não foi de acordo, não teve a qualidade que eu esperava, ele não precisa pagar. Então eu quero deixar esse desafio, essa abertura. Então quem assistir, depois a gente deixa, você tem o nosso contato, se alguém entrar em contato com você, contratar o nosso serviço. Então se a pessoa falar, não gostei, então eu não precisa pagar o serviço, paga só as taxas da junta, tem que pagar lá. A gente vai entregar o processo registrado, mas o serviço nosso não precisa pagar. Entendi. Bacana, legal. Desafio aceito aqui pelo canal e espero que as pessoas que fizeram a parceria, a gente vai deixar todas as redes sociais de vocês aqui abaixo do vídeo, né, da descrição, mas também a gente vai fazer todas as fotos, vai mostrar tudo certinho. E se vocês quiserem voltar para falar mais detalhes, tá, Guilherme? Um dia que você vir aqui, Sim. a gente deixa as portas abertas, tá legal? Bacana. Quer falar alguma coisa, Juliana? Só te agradecer mesmo e parabenizar por esse espaço que você abre, tão importante. E é o que o Guilherme estava falando de sair da caixinha, quebrar a caixinha. Eu acho que você faz isso com esse projeto. E é muito bacana mesmo ter esse espaço para fazer o que a gente está fazendo aqui, falar do nosso trabalho, né? Mostrar o quanto somos importantes na vida de um contador, que muitos nem conhecem esse serviço, né? E falar para os contadores que estão assistindo, se tiver alguma dúvida, não ficou muito claro alguma coisa, entre em contato sem compromisso, né? A gente vai tirar todas as dúvidas. E é isso. Muito obrigada mesmo pelo espaço. Maravilha, eu que grata. agradeço vocês. Vai lá, Guilherme. Independente que se o contador manda processo para nós ou não, nós estamos ali para prestar uma consultoria para ele, tirar as dúvidas, entendeu? E o que eu posso oferecer aqui? Eu faço das minhas palavras o que o Fernando falou. Não gostou? Você não paga a sua elaboração do processo. Mas faz um teste com a gente, porque eu tenho certeza que vai gostar. Eu não vejo o porquê não gostar do nosso serviço personalizado. Maravilha. Gente, o que eu posso falar para vocês é agradecer, e eu acho muito interessante, eu queria deixar uma mensagem aqui também para vocês. Isso que vocês estão fazendo, o desafio dessa situação, é uma verba de encantamento. Então, vocês estão realmente querendo encantar nessa nova parceria. Então, eu, assim, agradeço demais por vocês terem também confiado aqui no Contadores Pensantes e lançar esse tipo desse encantamento em si, para tentar fazer uma parceria legal, que vai ser e vai render bastante fruto. Então, eu agradeço de coração, vou finalizando por aqui. Obrigado mesmo, obrigado. Fernanda, Juliana, Guilherme, tomara que dê tudo certo. Obrigado, Matheus, por ter vindo. Fabinho, que está aí sempre com a gente. E eu vou finalizando aqui, tá legal? Pessoal, vou finalizando aqui o episódio. Muito obrigado pela audiência. Seja membro, a gente deixou o QR Code aqui na tela, o episódio quase inteiro. E também, se quiserem fazer parceria com a Viabiliza, vou deixar as redes sociais aqui também embaixo. Nos vemos nos próximos episódios. Não posso deixar de falar. Se inscreva no canal, curta e compartilha, tá legal?
a gente tem que atingir uma audiência aí seleta e vai atingir com certeza você, empresário da contabilidade. Nos vemos nos próximos episódios. Grande abraço. Tchau!